Vocês de casa aí, se cair a tela, vocês não conseguirem ver, vocês vão me avisando, tá? Eu chamo ou aviso os colegas aqui no grupo, se cair a internet, alguma coisa, e vocês me avisam pelo grupo aí de vocês, tá? Então a aula hoje é basicamente isso, componentes protéticos e a moldagem de transferência, né? Ó, pessoal, fica entrando. Eu só volto mais tarde, para deixar entrar. Hoje a aula é sobre esses componentes e as moldagens de transferência. Como é que a gente vai fazer? Se tiver cirúrgico, conhecer os implantes, os diâmetros, tipo de osso, né? Agora a gente vai trabalhar com os componentes, né? De acordo com o tipo de implante, com o tipo de conexão protética que esse implante tem e alguns outros fatores que a gente vai discutir durante a aula, né? Existe uma infinidade de implantes no mercado, né, de marcas comerciais, como existe uma infinidade de componentes. Então, a gente tem várias opções para fazer uma reabilitação sobre implantes, né? A gente tem que decidir, eu vou apresentar algumas para vocês, as principais, e a partir desse você consegue resolver, desses que eu vou mostrar, vocês conseguem, por exemplo, resolver basicamente todos os casos que possam aparecer, por exemplo, no consultório. Claro que vocês não vão sair daqui sabendo fazer uma coisa sobre implante, vocês têm uma noção que é para poder, quando chega um paciente no consultório, vocês saírem da graduação sabendo qual o tipo de implante, às vezes na radiografia, identificar o tipo de componente que tem ali, se é cimentada, parafusada, e ter uma ideia de qual que é cada um, muitas vezes até conseguir fazer uma manutenção, uma remoção de uma coroa, para um ajuste, analisar, ver como é que tá, porque vocês conhecem um componente, né, e como é que funciona essa estrutura, né. Então, falando dos componentes, né, mais conhecidos como os pilares protéticos, né, eles são dispositivos, né, que são utilizados para conectar o implante à prótese, né. Então, basicamente isso. O que a gente falou do implante, que foi instalado no osso, né, existe uma conexão que vai fazer essa junção da coroa lá, né, realizada pelo nosso protético, vai ter os pilares protéticos, os conectores, né, que vão unir esses dois componentes aqui, que são os principais, né, que seria a raiz e a coroa do dente, e a gente vai ter essa união feita pelos pilares, né. Sinônimos, vocês vão encontrar na literatura, nos catálogos, né, como intermediário, né, justamente por ser esse que está entre os dois, as conexões ou conectores, abutments, que é a expressão em inglês, né, mais conhecida no mundo inteiro, os abutments, que também é utilizado aqui, e componentes transmucosos também é um dos que vocês podem encontrar, porque esse componente ele vai estar nessa conexão do implante, fazendo uma conexão de transmucoso para que a coroa assente, né? Basicamente, o transmucoso, muitas vezes, ele faz o papel de um espaço biológico mesmo ali também. Às vezes, quando tem muita mucosa ou pouca mucosa, esse transmucoso a gente consegue selecionar. Vocês vão ver mais na frente um pouco. Então, oi. Hoje eu estava na clínica, vendo uma paciente, e ela tinha 2 implantes do lado do dente que eu estava mencionando. Uhum. A coroa dela ficava, tipo, ela tinha, se não me engano, 17 e 27, se não me engano, não, ela tinha 17 e 27. Ficava a coroa dela, assim, e ficava, tipo, o parafuso todo de ambos os lados na palatal. Como se fosse assim, ó, bem fora. Isso daí foi um trabalho mal planejado, né? Não dá. Não dá para ver. Ele tava, que assim, só você me falando não consigo ver. Depende do. Desses dois. Tá, e aí o parafuso tava mais palatinizado. Ele ficava, tipo assim, como se fosse a coroa do dente certinho. Para vestibular. Para vestibular. E o parafuso todo por palatino. Pode. É que assim, eu aprendi durante esses anos que eu sou formado, não dá para você dizer. Alguns casos você crava que diz assim, ó, foi mal feito. Muitos outros você. É difícil você julgar ali. Vai que não tinha osso ali, não, aquele. Parecia que o negócio para fazer a coroa foi encaixada perfeitinho e botaram o parafuso assim, ficou aguentando aquela
Na verdade, às vezes é o seguinte, às vezes o implante apertou muito o osso, o implante está muito palatinizado. Para você compensar ali, não dá para ver, não sei como é. Muitas vezes a coroa vai ficar vestibularizada porque ela tem que compensar. Aí é difícil. Às vezes o pessoal erra a mão mesmo, então por isso que a gente tem os guias, né? Tudo isso para compensar. Incomoda, o parafuso saindo por palatino, incomoda a língua, vai ali. Então, o ideal é aquele oclusal, né? Até pela a força mastigatória ali, o risco de fratura de parafuso, o risco de fratura de coroa, né? Pode levar, né? Então, esses componentes, você tem condições de angular, a gente vai ver alguns angulados, mas tudo isso está ligado. O ideal é que ele fique, se for posterior, na oclusal, né? Na fossa central é o ideal, né? A fossa central é o ideal. Mas você pode ir um pouquinho mais para o lado, mas não tem né? O ideal é que você não saia nem muito por palatino, porque pode problema, nem muito por vestibular que esteticamente vai incomodar, né? Nesse nível. Existem alguns casos que ele sai realmente muito fora mesmo. Então, mas assim, às vezes os laboratórios vão dando um jeito, né? De resolver essa diferença de posicionamento, né? O intermediário, o pilar, basicamente ele é dividido em 3 partes, né? Ele vai ter um parafuso, esse parafuso ele vai conectar lá no implante, né? Basicamente. Ele vai lá no implante, ele vai parafusar na parte interna do implante. Ele vai ter o transmucoso, que é a parte que vai ficar de transição, né? Do implante instalado até a cavidade oral. E ele vai ter a cavidade exposta, né? Exposta na cavidade oral. E ele vai ter o corpo, que é onde vai ser assentado a prótese, a cerâmica vai ser assentada. Pode ser que esse corpo vai ser onde vai ser a região onde vai ser cimentado, onde vai ser confeccionado, aplicado a cerâmica, se for um metalocerâmica, por exemplo, ou feito o desenho aqui para estrutura metálica. Essa parte aqui fica dentro do implante, conectado no implante. Uma parte desse transmucoso ele encaixa no implante também, e ele vai ter outra parte saindo aqui. Isso aqui é um cone Morse, né? Um componente cone Morse. Então você vê que ele é um cone, né? Então o cone Morse vai estar aqui, ele vai entrar e vai ter um transmucoso. Toda essa parte aqui, ela fica escondida submucoso, né? Não fica exposto, é metal, né? Geralmente essa cinta ela fica 1 milímetro, 1,5 milímetro subgengival, como se fosse um preparo mesmo. Então você seleciona esse componente, você faz uma seleção para que esse transmucoso ele fique em torno de 1 milímetro, meio milímetro, 1 milímetro intrasucular, né? Para que ele fique, não apareça a cinta metálica e tenha só cerâmica exposta, né? E aqui é onde vai ser a parte cimentada, né? Então basicamente é o corpo, o transmucoso e o parafuso, tá? Esse parafuso, então se a gente vê aqui uma gama de componentes, né? Ó, parafuso passante, de acordo com o tipo de conexão protética, cone Morse, hexágono externo, né? Hexágono externo, a gente vê algumas diferenças. Geralmente o cone Morse você consegue identificar o componente, ó, que ele tem esse formato. Ele é mais alongado, né? Que é onde ele vai encaixar no implante, fazer a conexão. A gente já percebe que se o implante ele tem 2 milímetros infraósseo, ele tem que ter um transmucoso maior, né? Um corpo maior ali para encaixar lá nos 2 milímetros e ele sair na cavidade oral, né? Então você vai ter a coroa, o implante e o pilar. Geralmente ele vai ter o pilar e o parafuso, que pode ser passante ou ele vem conectado. E aí depende do tipo de componente que a gente está utilizando, se esse componente ele vai instalar e ficar lá, se a gente vai mandar esse componente para o laboratório. Então tem diversas formas de trabalhar com esse componente durante a reabilitação, né? E são vários os componentes a ser utilizados. A gente tem a classificação dos pilares segundo a sua aplicabilidade, né? Ele pode ser utilizado, a gente vai selecionar o componente de acordo com o tipo de prótese, se ela é parafusada ou cimentada. Então, para um ou para outro, a gente vai ter um tipo de componente diferente. Isso está lá no nosso planejamento reverso. A gente, no momento de planejar, já tem em mente qual o pilar que a gente vai utilizar nessa fase aqui. Depois de instalar o implante. Eu vou instalar o implante, eu quero usar um pilar X, eu já tenho que saber quanto que eu tenho de mucosa, na hora que eu estou fazendo a cirurgia, no meu planejamento. Esse implante é um cone Morse, vai 2 milímetros ósseos. Eu começo a ter ideias já desse pilar
lá no meu planejamento reverso e vou executando até durante a cirurgia. Chegando na etapa final de reabilitação, eu já tenho tudo encaminhado, porque eu preciso saber se a prótese é parafusada, cimentada, caiu? Se ela vai ser unitária ou múltipla, né? Se ela vai ser unitária ou múltipla, né? E ambos, para decidir, eu vou ter que... Tá batendo aqui, tá? Eu tenho um fator básico que eu preciso saber do meu componente, que ele tem... Se ele vai ser rotacional ou antirrotacional. Se eu vou utilizar uma prótese unitária, meu componente sempre vai ser antirrotacional. O que é antirrotacional? Esse componente ele vai estar instalado no implante e ele tem que ter retenções, né? Ele tem que ter hexágono para que quando eu encaixe a prótese, ela não gire em torno do próprio eixo. Então ela tem um componente, ele é antirrotacional, ele tem conexões, retenções, né? Hexágonos que evitam que essa prótese rode em torno do próprio eixo. Então, quando eu instalo essa prótese, ela tem que encaixar certinha no componente, ela vai ter uma adaptação sextavado mesmo, uma fêmea, e ainda vai ter um parafuso passando. Né? Vai ter o nosso um implante, ele vai ser o corpo, o implante, né, que é a raiz artificial, ele vai ter o pilar com o parafuso passante, que é instalado no implante. Depois vem uma coroa, né? No caso, se ela for cimentada, ela vai ser direto cimentada nesse pilar. E se ela for parafusada, ela vai ser... Vocês não estão vendo, tá caindo. E se ela for cimentada, ela não vem... Ela vai ter retenção, vai, ó, a parafusar no pilar. Então, essa conexão aqui, se for unitária, ela tem que ter um sextavado aqui com um sextavado aqui. Então, no momento que eu instalar essa coroa, mesmo sem esse parafuso, ela não pode girar em torno do próprio eixo. Porque senão eu posso apertar essa parafuso, esse parafuso aqui vai ter uma tendência a folgar, e aí ele vai começar o dente a girar em torno do próprio eixo. Então ele tem um componente antirrotacional, ele tem a indicação para prótese unitária, né? Então, ó, se eu olhar e mostrar para vocês aqui, ó, esse é um componente antirrotacional. Você consegue ver aqui, ó, o sextavado dele. Então, quando eu encaixar aqui a prótese, ela não gira, porque ela tem, ó, ela vai ter o componente macho-fêmea. E aqui em cima vai instalar, e aqui em cima vem o parafuso de instalação. Não. Aqui é só para evitar que ele gire em torno do próprio eixo. Ele ajuda na retenção, para que o parafuso não afrouxe. Se eu vou trabalhar com um componente, uma prótese múltipla, eu não preciso de um componente anti. Porque se eu estou utilizando, se eu tenho dois dentes unidos, não tem como essa prótese girar em torno do próprio eixo mais, porque ela tá parafusada de um lado e do outro. Né? Dois dentes unidos, ou que sejam três dentes com dois implantes, uma ponte fixa, ela não tem como rotacionar em torno do próprio eixo. Então a gente não precisa que esse componente tenha o antirrotacional. Se você fizer o antirrotacional, muitas vezes você vai ter desadaptação. Porque imagina, você tem duas coroas assentando num componente antirrotacional, muitas vezes o encaixe disso vai ser muito complicado, né? Teria que ser uma moldagem muito perfeita para aquele encaixe. Então não existe essa necessidade de ter um sextavado ali para evitar que essa coroa rode em torno do próprio eixo, porque ela não vai rodar, porque ela é múltipla, né? Então a gente seleciona também segundo a aplicabilidade. Se ela é estada, né? Ou parafusada, se ela se vai ser unitária ou múltipla, né? Escolhendo o componente sendo rotacional ou antirrotacional. Né? Aqui a gente vê um munhão e aqui um pilar esteticônico que vocês vão ver na frente. Vai ser solto, tá? Você instala o implante, depois você vai pedir lá o componente. Não te mandar isso aqui. Muitas vezes esse parafuso ele é um só, tá? Com esse aqui. Esse aqui é com o parafuso passante que a gente fala. Você coloca em posição, passa esse
parafuso aqui, que ele vai encaixar aqui no implante, você aperta, dá o torque, e você vai mudar e aí instala essa prótese depois. Você vê que não tem parafuso, que ela vai ser cimentada aqui. E aqui ela vai encaixar no antirrotacional e vai ter parafuso para fixar no consultório. Isso aqui você vai fazer no consultório, tá? Cirurgia, reabertura, instalação do componente. A peça vai ser feita no laboratório, né? Vai ser feita e essa peça vem pronta para você instalar. Tá? Você vai fazer a moldagem de transferência que a gente vai ver hoje. Essa cimentada para tirar, só detonando a coroa. Cimentada só detonando a coroa. Então, uma das desvantagens da prótese cimentada é isso. Você não tem reversibilidade. Se você tiver algum problema, o que é que pode acontecer aqui, ó? Se esse parafuso aqui, ó, eu instalo ele, é um dos grandes problemas de uma cimentada. Eu instalo ele aqui, eu dou o torque, eu aperto. Depois que eu apertei, eu vou moldar e mandar para o laboratório. Quando ele manda essa peça aqui pronta que eu cimentar, se por algum motivo, um bruxismo, alguma coisa, esse parafuso aqui, ele afrouxar aqui, esse componente vai ficar solto. E eu não tenho como tirar mais essa coroa. Ou eu faço uma cimentação mais leve e eu consigo remover ela de alguma forma, ou eu faço um acesso a esse parafuso aqui por cima, é uma opção, para tentar evitar, ou eu tenho que cortar essa coroa e fazer uma nova. Né? Se esse parafuso aqui numa parafusada... na verdade você faz isso aqui, você vai colocar uma resina aqui no oclusal, né? Mas depende, muitas vezes você não acha esse parafuso aqui. Muitas vezes. Geralmente, esse parafuso, ela está cimentada porque o parafuso está saindo na região estética. Então, se eu abrir numa vestibular, no incisal, eu não vou conseguir colocar uma resina. Se for na incisal de um central e eu precisar trocar, eu vou ter problema, né? Porque eu vou ter que abrir bem na incisal para tirar essa prótese. A minha coroa vai embora de qualquer jeito, cimentada, né? Então, é uma das desvantagens cimentadas. Se você tiver algum problema, você não consegue remover. Como você não também consegue remover um núcleo, né? Uma coisa, se você fizer um núcleo e cimentar uma coroa, é o mesmo. Então, não chega a ser uma desvantagem se você levar em consideração que você está... E no núcleo também, você faz isso, uma coroa cimentada sobre um núcleo. Tido, um pino. Mas são indicações, né? Então, quais são os fatores que influenciam na escolha do meu componente? Eu tenho que avaliar a conexão protética, se é um hexágono interno ou conimose. Vocês já viram isso na aula do... Né? Ele falou dos componentes, cada um. Eu tenho que avaliar o espaço interoclusal, e aí eu tenho que selecionar a altura do meu componente. Né? Tem componente que vai ficar limitado se eu tiver pouco espaço interoclusal. Então, isso lá no meu planejamento, na hora de instalar o implante, eu tenho que observar esse espaço interoclusal para eu saber se eu consigo utilizar componente X ou se eu tenho que usar componente Y, se compensa ou não, qualquer indicação. Então, é muito comum, e era muito comum, instalar implante e na hora de fazer a coroa você não tem espaço. Fica tudo na mão do protético, na mão do protesista, né? Se a gente for olhar, fazer a cirurgia era muito, muito tranquilo, né? Só fazia e deixa o protesista resolver com o protético depois, né? Hoje é diferente porque a gente faz tudo, então a gente tem que, no planejamento reverso, começar a trabalhar nisso. A distância entre os implantes também vai influenciar, principalmente no diâmetro desse componente, então eu vou ter diâmetros diferentes, né? Eu tenho altura, diâmetro, a espessura da mucosa, eu preciso avaliar essa espessura, né? Para eu escolher aquele transmucoso, então eu preciso avaliar. Na hora que faço a reabertura, eu tenho que avaliar tudo isso. Eu tenho que saber qual que é a conexão, né? Qual que é o espaço interoclusal, qual que é a distância entre os dentes adjacentes, se eu tenho muito, se eu tenho pouco, está reduzido, né? A espessura da mucosa, né? Aí vai ter a ver com o diâmetro do implante e a altura de transmucoso. Vocês estão conseguindo pegar isso aí? É uma coisa. E você está mais vestibularizado, palatinizado, isso que você acabou de comentar, né? Da posição do implante. Se está em região de cíngulo, se está em região incisal,
se é posterior, se está mais vestibularizado, eu consigo utilizar componente angulado ou não. Então, eu tenho algumas ferramentas para corrigir, por exemplo, o posicionamento de implante também. Tá? Muitas vezes eu faço angulação, como a gente vê nas técnicas ao for, e utilizo componentes angulados para compensar essa angulação que eu dei no implante. Né? Então, olha lá, conexão protética, eu vou ter o hexágono externo, né? E aí a gente tem aqui os cicatrizadores e a tampa de proteção. Vocês viram a tampa vocês instalaram o hexágono externo lá no hands-on e utilizaram a tampinha de cicatrização, que é 1 milímetrozinho ali. Depois eu troco, vou fazer a reabertura, faço uma incisão na região onde eu instalei o implante e eu vou trocar isso aqui por um cicatrizador, né? Que é a segunda etapa cirúrgica que a gente fala, né? A segunda cirurgia. Então a gente observa, se for um cone Morse, ó, esse componente ele vai entrar, ó, ele começa a entrar, então ele vai parafusar bem aqui no meio do cone Morse. Esse aqui também é bem no meio, mas você vê que tem diferenças de formato, porque o cone Morse ele tem, está em 2 milímetros, então sempre o cicatrizador do cone Morse vai ser mais alto. O cicatrizador ele vai ter no mínimo 2 milímetros, 1 milímetro, 2, basicamente a gente parte de 2 milímetros, né? No nível ósseo, se você instalou esse implante a 1 milímetro, ele vai estar 2, vai ficar 1 milímetro fora. E tem o hexágono interno, né? Que é a mesma coisa, só que o hexágono aqui, ó, ele é interno a conexão. Né? Então a gente precisa conhecer. Lá no hands-on a gente colocou o hexágono externo. sim, Esse aqui. hexágono externo, mas a gente colocou esse componente. Essa tampinha aqui de cicatrização. Né? Ou essa, tampinha de, não de cicatrização, o parafuso de cobertura. Né? O parafuso de cobertura. Esse é o procedimento que se faz normal. O paciente vai fazer não sai da cirurgia com o cicatrizador? Sai. Depende. Eu posso colocar o cicatrizador dependendo do torque do implante. Se é um torque de 25 newtons, 30, a maioria das empresas já fala que você pode instalar um cicatrizador direto. Hoje a gente preconiza instalar um implante e ele tem um travamento mínimo de 30, para não fazer carga imediata, de 30 a 60 tá ótimo. Se dá 30, eu posso já colocar o cicatrizador, tá? O que é que pode evitar que eu não coloque o cicatrizador? Ah, está usando uma prótese ali removível, se eu não aliviar, pode ficar pegando no cicatrizador, pode ter um problema, né? Tem alguns fatores que eu posso, às vezes, não utilizar um cicatrizador para não haver compressão ali. Ah, eu fiz um protocolo superior e o paciente está usando um APT, e eu não vou fazer carga. Né? Então, se eu colocar um cicatrizador direto, pode ser que a APT comece a comprimir ali, e aí o paciente vai perder os implantes. Né? Então, muitas vezes eu faço só a tampa de proteção de propósito, para evitar compressão na região. Mas se eu tiver um torque mínimo ali de 30 newtons, as empresas já... Vocês viram lá no hands-on que vinha a tampinha de cicatrização na caixinha, já no implante junto, para se instalar. Tem empresa que nem isso manda mais, porque eles falam que é porque preconiza você instalar o implante já o cicatrizador, mas o pessoal reclama, né? Porque às vezes não quer colocar um cicatrizador e não tem uma tampinha ali vindo junto com o implante, né? Para instalar. Professor, essa tampa, no caso, ela fica submucosa. O ele fica exposto na cavidade geral. Seria para adaptação da mucosa em torno dele? Para ela já cicatrizar em torno dele. Então, quando eu faço a reabertura, esse parafuso de cicatrização ele vai estar submucoso. Se eu fizer a reabertura e deixar ele lá, a mucosa vai fechar de novo. Então, quando eu faço a reabertura, eu coloco uma tampa de proteção, só que com um transmucoso maior, ela é mais alta. É a mesma coisa, só que ela é mais alta. Vai criar um espaço já. Aí ela evita, basicamente, que a gengiva, a mucosa, que não é mais gengiva, né? Quando você tira o dente e põe o implante, é mucosa. Ele evita que aquela mucosa volte e feche. Então, eu tenho que escolher um transmucoso que fique, uma parte dele fique exposta na cavidade oral. Quando eu faço isso no dia da cirurgia do implante, eu evito ter que anestesiar o paciente, para fazer uma incisão, né? Uma reabertura, né? O paciente não gosta, a gente perde tempo também, é uma consulta, né? A nossa hora clínica que tá. O torque. Mínimo 30. 20, tem gente que faz com 25. E também depende da região, né? Se a região não vai ficar dando super exposta de repente. Torques muito baixos, você tem uma tendência ali até o torque de 10 newtons, que é baixo. Se esse implante ficar um cicatrizador, corre um risco ali até do bolo alimentar, começar a movimentar esse implante e você perder. Né? Então a gente preconiza uns 30 newtons, que já é muito alto, né?
E tu vai ter certeza que 30 newtons, às vezes 25, até 20 newtons o pessoal coloca, porque é um torquezinho legal que ele basicamente vai ter estabilidade para cicatrizar. Com cicatrizador de boca. Aí depende do tempo que você decidiu para a reabilitação, né, que é o que é preconizado. Se fosse, Ah, tá, você fala depois da reabertura? não, eu fiz a cirurgia, coloquei o cicatrizador. Tá, colocou o implante, colocou o cicatrizador. Carga imediata, semana eu vou tirar. Aí você vai fazer as moldagens, carga imediata, você vai seguir normal. Certo. Se você não for carga, vai ser o tempo que você decidiu esperar. 3 meses, 2 meses. E a vida útil desse cicatrizador depois para ele? Isso aí o pessoal reutiliza, não tem. Sim. É mais fácil você perder do que ele não ter. Mas muito o que é que vai decidir que ele não dá para utilizar mais? Às vezes a rosca dele já não encaixa mais, o parafuso que vai a chave aqui também já perde a encaixa e você vai descartar. É muito mais fácil perder isso do que ele se perder. A gente tem um monte de cicatrizador, toda hora tem que abrir cicatrizador novo, porque às vezes você remove, a auxiliar vai lavar, perder o cicatrizador, é muito pequeno, né? Então ele é reutilizável, você esteriliza ele, reutiliza. Então, realmente é isso, tá? Então você vai ter lá o componente, ó, olha como ele encaixa, né? Então isso aqui é um hexágono externo, ó, tá vendo? E o componente ele é maquinado, né? Ele é feito para o implante, então ele tem adaptação, ó, a adaptação dele é perfeita, né? O implante da empresa, né? Então você tem o hexágono externo, então você tem aqui, ó, o implante, vocês conseguem entender aqui? O implante, aqui esse mais escuro aqui, mais cinza é o componente, ele encaixa, tá vendo? Ele tem um encaixe, e aqui vai vir um parafuso passante. Né? Então esse parafuso ele vem aqui, ó, olha onde ele encaixa no implante. Então quando eu começo a apertar, ele vai apertando aqui, ó, e esse componente ele fica preso, como você perguntou ali, no implante, ó. Ele tem uma rosca interna para o parafuso prender. Milímetros que dá da parte que vai ficar até o fim? Daqui para cá? Aqui varia da empresa. Não tem. Geralmente, por exemplo, o hexágono externo ele vai ter o hexágono externo da plataforma regular ele vai ser padrão. Por isso que você consegue de uma empresa para outra. De altura, Esse parafuso de altura. Ele é pequeno, não, é maiorzinho, porque ele vem dentro, ele deve ter uns 5 milímetros de altura, e geralmente ele é 1,6 de diâmetro, deve ter uns 5 milímetros. Não é aquele parafuso que a gente colocou também, né? É outro. Não, é outro. Esse aqui já é o do componente, é do pilar. No cone Morse, olha como o cone Morse é diferente. Ele tem o mesmo parafuso passando aqui, ó, encaixando lá no cone Morse, tá vendo? Porém, olha como ele vai, ó, ele tem um transmucoso maior. E ele faz como se fosse um copo entrando no outro. Isso aqui é uma adaptação, ó, de um hexágono com hexágono, macho e fêmea, né? E aqui é mais uma função cone Morse mesmo, a função Morse. Então, ele não é considerado um Morse verdadeiro, porque ele tem um parafuso. O Morse verdadeiro ele não teria esse parafuso, seria batido com uma FGMF, né? Você bate, ele não tem esse parafuso. Você encaixa o componente, quando você bate aqui em cima, ele faz um imbricamento mecânico aqui e faz, digamos, uma fundição a frio, né? Então, se você pegar essa imagem aqui, cortar essa aqui e for aumentar aqui, você vai ver que quase espaço aqui entre o implante e o componente, porque ele entra mesmo fazendo a função nossa, que é o gap. Existe espaço aqui, uma bactéria ela entra, né, cara? A bactéria é micrométrica, né? Ela entra, mas o gap aqui vai ser muito menor, por exemplo, muito maior. E a chance de micromovimento disso aqui, ó, mesmo que esse parafuso tenha um micromovimento e gap aqui. Então entra a bactéria aqui. A bactéria, quando está aqui, tem mais uma quantidade maior de bactéria. Aqui já vai ser mais difícil entrar bactéria, porque tem aquela solda frio. Ela já está entrando, o Morse já está entrando com imbricamento mecânico, além do parafuso, né? Então essa é a grande vantagem do cone Morse, é isso aqui, ó. Essa no hexágono surgiu o cone Morse e o hexágono externo ali, eles surgiram a partir dessa. Eles têm esse conceito de plataforma switch, plataforma reduzida, né? Então, quando a gente olha aquele componente que instala lá, já falei para vocês, aqui é um hexágono externo, né?
Então, quando você instala o componente aqui, se vocês conseguirem imaginar essa imagem com a anterior do hexágono externo, vai ter um gap maior aqui, né? Se tem um gap aqui, a bactéria vai estar aqui. Ó, quando eu instalei o componente, a bactéria está aqui. O que acontece com esse osso? Ele começa a migrar apical, porque ele está fugindo dessa bactéria ou desse micromovimento que esse componente é maior. Ele está substância biológica, que a gente chama de salserização, né? Então, ao acaso, eu acho que eu já falei isso, o implantodontista foi fazer uma reabilitação e ele não tinha o componente do mesmo diâmetro do implante que foi utilizado, ele utilizou um componente com diâmetro mais reduzido, plataforma switch. Então ele observou que esse osso se manteve ali. Por quê? O gap agora, ao invés de ser nessa região aqui, ele passou a ser um pouco mais distante. Então esse osso ele não precisou migrar apical, porque o gap já é mais distante. Então, o conceito de plataforma switch, plataforma reduzida, é você utilizar um componente na plataforma do implante, reduzindo ele, deixando ele mais estreito, e aí você evita esse processo de salserização, que é fisiológico, hexágono externo. No cone MOS, tem também o mesmo conceito de plataforma switch, né? Aqui a gente tem o hexágono externo, ó, aqui o hexágono externo, um componente aqui, e aqui, ó, a perda dessa estrutura óssea aqui, né? Um corte histológico mostrando a salserização, né? E você tem aqui todo o espaço, a distância biológica sendo formada nessa região, né? Um epitélio final longo. No cone MOS, deve ter gente querendo entrar atrasada, ó. Eu vou perguntar. Ah, tá. O cone MOS, na hora que eu... Olha lá, o tanto de gente atrasada. Na próxima vez eu vou deixar vocês... Deixa eu botar todo mundo. Na próxima vez eu vou deixar vocês entrarem só 10 horas da noite. Então vamos lá. Então no conceito de MOS, é o conceito... Eu vou silenciar isso aqui que ninguém entra mais. No cone MOS, eu avisei ali. No cone MOS é o conceito de plataforma reduzida também. Plataforma reduzida. Só que esse gap aqui, ó, é reduzida a plataforma, tá vendo? Ó? Ela não tá aqui, ela tá aqui, o mesmo conceito. Só que esse gap aqui, que é tão pequeno aqui, quase inexistente no cone MOS, faz com que esse osso, ao invés de ficar aqui, apesar dele ser 2 milímetros infraósseo, ele cresce, né? Ele tem um aumento também. A gente instala ele 2 milímetros infraósseo e essa conexão aqui, por não ter o gap, ela permite que esse osso ele fique em posição. Muitas vezes ele até cresce sobre a plataforma, tá vendo? Faz um creeping attachment que a gente fala. Então, se você pegar esse componente aqui, ó, olha como o osso ele invade a superfície do implante, ó, na plataforma. Porque não tem bactéria aqui, né? Ele tem um gap ali mínimo que evita e controla essa distância biológica. No hexágono Externo. Esse gap pode chegar, por exemplo, a um mau hálito para o paciente? Olha, tem... Geralmente cresce. Ali o gap você não vai conseguir higienizar, né? Vai ter bactéria. Ali tem produtos. O produto bacteriano, ele tem um resíduo. Que pode ter aqui também, tá? Ó, aqui vai ser parafusado uma prótese. Aqui vai ter um gap, tá? Aqui vai ter um gap maior. Aqui eu não quero bactéria. Se tiver uma bactéria aqui, ela está muito longe do osso. Aqui pode ter um gap sim também. E pode entrar bactéria e pode dar algum resíduo. Se você me perguntar que isso aqui vai causar um mau hálito no paciente, eu vou responder que comumente não causa, porque ele fica estável. Mas é muito comum você remover uma coroa, e se tiver um gapzinho ali, quando você remove, você sente o cheiro desses produtos bacterianos. É muito comum no cicatrizador mesmo ali, você instala o cicatrizador e algumas vezes você remove uma tampa de proteção de um pilar. Quando você remove, tá
fazendo a prova das barras, a prova de estrutura metálica, o paciente, nossa, tô com mau hálito, tá com mau hálito isso, mas não é, são produtos bacterianos ali mesmo que fica nesse gapzinho aqui. Se você olhar o paciente em si no dia a dia, não vai ter um mau hálito por isso, porque está instável. Quando você remove, muitas vezes o paciente realmente faz um mau cheiro, mas que não leva uma agressão bacteriana ao tecido, né? Isso aí não. Né? Como uma coroa também, né? Se fizer uma coroa, ela vai ter adaptação de cimentação e ela pode gerar algum... Então aqui a gente tem o creeping attachment, né? Que, por exemplo, você instalar um cone MOS, o creeping attachment é uma migração marginal em direção coronal. Então, se eu tenho uma perda óssea, uma salserização em direção apical, no creeping attachment é em direção coronal. Então, muitas vezes aqui, como nesse caso aqui, ó, você instalado, tinha uma diferença de altura, instalado o implante, e depois da instalação do implante e o período de cicatrização, com o componente, essa mucosa, muitas vezes, ela migra em direção coronal. Então, muitas vezes a gente instala o componente, ele fica, às vezes, na linha ali, na linha da mucosa, e com o tempo a mucosa tende a fazer um creeping attachment e às vezes recobrir aquela cinta metálica. Não quer dizer que vai acontecer sempre esse creeping attachment. Vai variar de paciente para paciente. Tem paciente que se mantém, tem paciente que você vê mesmo um crescimento da mucosa em direção coronal. Né? Então, olha lá. Como é que a gente vai avaliar? Então, a gente avaliou lá a conexão protética, né? Se é cone MOS, se é hexágono externo. Hexágono interno. Interno eu nem mostrei para vocês, porque ninguém mais está utilizando interno. Se você tem o cone MOS, não precisa utilizar mais o hexágono interno. Né? Ou os externos ou os internos. Então, eu nem mostrei o interno para vocês. Então, eu tenho que avaliar o espaço interoclusal. Né? Eu tenho que ter o implante, o componente, ó. Né? Então, o componente em posição... E eu tenho que ter espaço para a estrutura metálica e depois uma porcelana aqui. Então, esse espaço aqui, ele tem que ter o mínimo para que eu tenha todos esses componentes, né? O pilar em posição, ó, aqui está o implante, já instalou o pilar, ó, ele fica aqui exposto, tá vendo? Aqui vai ser a parafusada a prótese. Então, vai ser desenhada aqui, ó, uma estrutura metálica, que vai fundir, ó, aí está aqui a estrutura metálica. Volta para provar. Essa estrutura tem que existir um espaço, pelo menos aqui 3 milímetros, para que ele possa agora, o ceramista... Isso, aqui é o preparo, né? A estrutura metálica. Se você colocar só a cerâmica, ela fratura, por exemplo. Hoje a gente tem cerâmica pura, né? Zircônio, tudo, mas é feito em estrutura. Mas aqui, basicamente, é o pino metálico aqui, se você for transpor isso para o dente, é o pino metálico, junto com esse aqui. Né? E aqui vai ser feito a coroa. Né? O pino metálico, na verdade, seria o componente. Né? Aqui seria a estrutura metalocerâmica. Né? O metal e em cima a cerâmica. Né? Então, ele vai em cima do componente. O componente ele tem um transmucoso aqui, tá vendo? Que o transmucoso, alguns falam transmucoso, né? Mas o transmucoso, na verdade, é uma parte do componente. Ele tem o parafuso, que está aqui no implante, o transmucoso, que está vindo aqui, ó. E aqui é o corpo dele, né? Então, essa parte, essa estrutura metálica, ela vai no corpo. E em cima da estrutura metálica é aplicado a porcelana. Né? Então, tem que ter todo esse espaço aqui, ó. Se eu não tiver espaço, eu não vou ter como... Essa parte vem toda do laboratório. Esse metal aí. Esse aqui? Sim. Você molda isso aqui, ele vai construir... Paciente. Isso o laboratório vai fazer. Isso, ele vai fazer o desenho aqui, fundir, faz em resina, né? Isso é uma metalocerâmica, vai fundir. Fundiu, vem o metal. Você prova o metal, para ver se está na altura certa, se está tudo ok, se está encaixando certo no componente, se você está testando se sua moldagem deu certo. Beleza, aí vai ser só o metal da coroa dele. Isso, só o metal. Você provou aqui esse metal, viu se encaixou, você manda para o laboratório e ele vai aplicar a porcelana aqui. Tá? Aí depois ele manda a estrutura pronta para você parafusar ou cimentar. A gente vai ver lá na frente. Se molda com esse metal em boca? Como? Se molda com esse metal em boca também ou não tem necessidade? Como molda qual? Então nessa parte. Aqui. Na segunda ali do lado. Ali. Isso aqui não molda. Isso aqui eu posso fazer uma transferência dessa posição. Eu vou fazer uma moldagem daí, não? Pode fazer uma moldagem de transferência.
Se quiser copiar essa posição e mandar para o laboratório, você pode fazer. Ele já tem essa informação. Ele já tem o modelo isso aqui. Muitos implantodontistas fazem uma transferência da posição. Muitas vezes essa posição pode estar um pouquinho diferente. Por exemplo, ele fez, eu moldei, deu diferença do que está em boca para o laboratório, para o que ele vazou no modelo. Quando chegar aqui, ele vai, essa estrutura ela vai adaptar de forma diferente, porque rodou, por exemplo, ou em altura. E aí muitas vezes eu faço uma moldagem nova com esse componente, passo o parafuso aqui, vocês vão ver como é que faz uma moldagem aberta, passo o parafuso, faço uma moldagem e eu copio com essa estrutura metálica a posição. Ele vaza lá no laboratório de novo e ele consegue corrigir algum erro que tem aqui. Tá? Na maioria das vezes, o que a gente faz? Faz um registro oclusal aqui, só para ver a mordida, para ele comparar com o modelo dele, ver se está tudo certinho, um registro em Duralay. Eu faço registro em Duralay. Tem implantodontistas que fazem realmente uma nova moldagem, uma transferência aqui para o laboratório vazar de novo e confirmar essa posição. Tá? Como que faz esse registro? Duralay eu ponho aqui para o paciente morder. Ele vai morder e vai... Claro, se tiver aqui, ó, se for um acrílico aqui, eu tenho que botar tem que colocar uma vaselina, né? Se morder, ele vai morder uma resina, pode ser uma técnica do pincel e colocar, ou pode fazer uma pó líquido, uma bolinha, colocar e pedir para o paciente morder. Você faz eu estou copiando essa posição de qualquer forma e fazendo um registro oclusal também para ele conferir no laboratório. Né, do gesso, então é bom fazer um registro para confirmar, é uma forma, né? Então a gente viu a conexão, a altura interoclusal, né, que eu preciso ter uma altura mínima quando o paciente morde de espaço interoclusal. Se o dente superior estiver extruído, vai influenciar na escolha do meu componente, né? Eu removi um molar inferior, o superior extruiu, e agora? Quanto que eu tenho de espaço? Será que eu consigo utilizar o componente X ou Y? A gente vai ver lá na frente, tá? A distância entre os dentes vai influenciar o diâmetro do componente também. Então, eu escolhi o componente. Eu não posso comprimir papila, eu tenho que ter um espaço adequado, um diâmetro adequado do componente, também visando o espaço. E também, se for uma metalocerâmica, estrutura metálica, e porcelana, né? E a cerâmica. Né? Então, eu tenho espaço, não posso comprimir a papila, por exemplo. Né? Eu tenho que ter o espaço entre os dentes para que eu tenha esse contorno do formato do dente. Por isso que muitas vezes a gente fala lá, qual é a distância mínima de um implante para o dente? 1,5 milímetro por causa da socialização. É o mínimo. Mas às vezes 1,5 milímetro pode, dependendo do dente que eu estou confeccionando, pode influenciar nesse formato aqui, né? Vou ter que instalar o componente, ter esse dentro do componente. Vou ter que utilizar, com certeza, um componente com plataforma switch, né? Se eu diminuo o componente, se tiver 1,5 milímetro, utilizar um componente com dia menor, plataforma switch, eu vou conseguir papilas ali, além de evitar conseguir esse contorno de papila aqui, né? A sair da emergência do dente, né? Em boca, que eu preciso avaliar, né? E outra função que eu preciso entender é a espessura da mucosa periimplantar. Então, eu vi lá, altura, né? Conexão, altura interoclusal, diâmetro, né? A distância entre os dentes para escolher o diâmetro, e agora a espessura da mucosa, e a altura, né? A espessura da mucosa para escolher tanto o diâmetro quanto a altura. Ó. No cone Morse eu consigo medir, tem um medidor de cone Morse para eu saber quanto que eu tenho de mucosa para escolher a altura do transmucoso, né? O metal mucoso tem que estar pelo menos meio a 1 milímetro subgengival. Medir aqui der 3, né? Medir essa mucosa aqui der 3, ele mede 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Então, se eu medir aqui, ó, e deu, sei lá, 3,5, eu posso pedir um componente de 2,5, que ele vai ficar 1 milímetro submucoso, né? Eu não quero metal exposto, então eu tenho que escolher de acordo com a altura do transmucoso, né? O tanto que eu tenho de mucosa, do implante até a cavidade oral,
Porque esse transmucoso ele sempre vai ser liso para que eu possa evitar bactéria nessa região de transmucoso, que é o nosso suco periimplantar. Né? Como a gente tem o suco periodontal, a gente vai ter o suco periimplantar aqui. Né? Olha lá, o posicionamento do implante. Né? Outra função que eu tenho que avaliar. Né? Se ele está na região de cíngulo, eu vou fazer uma cimentada, ou parafusada, né? Se ele está na região de cíngulo. Se ele está na região de bose incisal, eu vou trabalhar com a cimentada, né? E se ele passar muito, eu posso corrigir com componente angulado. Dependendo da situação, ó, aqui o implante foi instalado, ó, muito vestibularizado. Tá vendo? Se eu colocar um componente reto, olha onde vai sair esse componente, na vestibular. Ó, o parafuso sai na vestibular. O que é que eu vou ter aqui? Uma restauração aqui. Então, muitas vezes, o que é que eu faço? Um componente angulado, para que eu possa cimentar uma prótese aqui nessa região. Né? No vestibular. Eu evito o parafuso. Quando for angulado, vai ter que ser cimentado. Sim, depende. Tem angulados que você usa para parafusada, mas aí para próteses múltiplas, né? Quando é um protocolo, você angula e consegue utilizar. Né? Existem algumas parafusadas, mas são bem complicadas. Tem que angular e cimentar os componentes. A maioria, tá? Então, basicamente é isso. Você às vezes está muito vestibular, consegue deixar em ângulo aqui em região de basal e consegue cimentar. Só que existe um problema aqui, ó. O implante, a mucosa, como fica. Esse transmucoso aqui, ele vai ter um transmucoso maior, uma cinta. Então, esteticamente, isso influencia quando você erra na posição do implante. Então, se eu tiver uma espessura de mucosa, mascarar essa cinta aqui. E foi posicionado não adequado, né? Muitas vezes não tinha osso, né? Mas eu tenho que ter no planejamento. Se eu vou angular, será que vai dar para angular? Será que tem mucosa para isso? Será que eu tenho que fazer antes disso um enxerto conjuntivo? O que é que eu tenho que fazer? O ideal é que eu não angule, eu faça algum tipo de enxertia para evitar esse tipo de componente angulado nesses casos, principalmente para unitário, né? Então vamos lá, para os pilares, né? Mais conhecidos. Então eu avaliei todos esses fatores, eu tenho que avaliar no momento que eu vou instalar o meu componente e vou escolher ele, né? Que eu falei. Então a gente vai para os componentes. O componente mais utilizado para o é o pilar esteticone, tá? Então o pilar esteticone ele é para prótese parafusada, tá? Coroa unitária, porque ele é antirrotacional. Né? Então, se ele é antirrotacional, é para coroa unitária. Então, você vê aqui, ó, o de cone móvel e de hexágono externo. Né? Quando você olha o componente, você tem aqui ó, o sextavado dele, antirrotacional. Tá? Aqui também no hexágono externo tem onde vai assentar. Então, você vê que ele passa aqui o parafuso, vai assentar no hexágono externo, passa o parafuso, vai assentar no cone móvel. Esse é o componente. Mínimo, né? O esteticone tem uma média de diâmetro de 4,8. Então, o implante, vamos supor que é 3,5, 3,75. Esse componente ele já vai abrir para quase 5. Então, eu tenho que entender que esse componente ele tem um diâmetro largo. Então, se eu for utilizar, por exemplo, um lateral, eu vou ter problema, porque esse componente vai ter 4,8. Para o molar, já é mais tranquilo. Então, se eu também coloquei um implante 1,5 mm do dente adjacente, eu posso ter problema para instalar esse componente depois. Ele vai abrir para 4,8. Né? Então, de 3,5 ele abre para 4,8. Ele já começa a invadir ali e deixar menos espaço para a minha cerâmica. Né? Ele tem que ter um espaço mínimo aqui, ó, ele fala aqui, espaço interoclusal mínimo de 5 milímetros. Então, quando o paciente poder, tem que ter um espaço mínimo de 5 milímetros. Se o espaço interoclusal ele for menor que isso, eu já vou ter dificuldade de espaço para colocar a estrutura metálica, por exemplo, aqui e a cerâmica. Muitas vezes aqui é um parafuso para assentar a prótese, né? Ela vai ficar exposta. Eu não consigo fechar depois esse parafuso com a resininha ali, porque ele já está uma cavidade oral exposta ali. Muitas vezes eu não tenho o espaço mesmo para oclusão. Tá? Então, esse aqui é a indicação desse pilar esteticone. É unitário, coroa unitária parafusada, porque ele é antirrotacional. Tá? E tem que ter um espaço mínimo interoclusal de 5 milímetros, tá certo? Agora a gente passa para o mini pilar. O mini pilar é o mais utilizado para próteses múltiplas.
Então, o mais utilizado para unitário são os pilares StatCoins. O pilar você instala ele em boca, depois que você instalou aquele pilar, tanto o pilar quanto o mini pilar, o implante ele acabou. Agora você vai trabalhar todo em cima desse mini pilar ou do pilar. A moldagem é feita desse componente aqui, não é mais do implante. A moldagem é feita do componente. Tá? O mini pilar ele é para prótese múltipla, tá? Usada, porque ele é rotacional. Então você observa aqui que o encaixe é esse aqui. Rotacional. Aqui. Se eu encaixar uma prótese unitária, porque ela não tem o sextavado aqui. Aqui angulado que eu quiser. E ele o mini pilar. E aqui de cone morse angulado. Cone morse. O mini pilar. Você faz um protocolo. Instala uma mandíbula, você vai instalar esses mini pilares e fazer todo o processo de moldagem para transferência dele. Tá? Ele tem o transmucoso também, aqui um transmucoso de 2,5, tá vendo? Ele tem um transmucoso de 2,5, ele abre para 4,8 e aí ele tem uma altura mínima 4,8 também, igual o pilar. Ele abre para 4,8. Tá? Aqui você tem um espaço mínimo interoclusal de 4,4, então já melhora, né? 4,5, 4,4, faz diferença. Então, espaços reduzidos ali. Se você vai fazer uma múltipla, né? Você faz pilares com bastante tranquilidade. Tá? E são os mais indicados para as próteses múltiplas. Tá? Você protege os implantes quando você utiliza os mini pilares. Tá? Você vai trabalhar para aqui e cima. A distância entre os mini implantes vão ser de quanto? Não. Mini pilares. Aqui é a distância interoclusal, de 4,5. Do mínimo. O paciente morde, a distância interoclusal mínima é de 4,5. Para ter espaço para o mini pilar, para o dente, né, para a prótese. O mini abre para 4,8. A distância entre a distância é mínima, mas se eu colocar dois implantes muito próximos e abrir os dois mini pilares para 4,8, então se eu fizer um implante 2 milímetros, por exemplo, que a gente põe de um implante para o outro, muito próximo, quando eu for instalar o mini pilar, até que o mini pilar comprima a papila, ele até não encaixa. Como vem uma prótese em cima, estético, né? Mas se você deixar muito próximo, ele pode tocar um no outro, e não, né, que abriu para 4,8, como ele pode ficar muito próximo e a papila ali ser muito você pode esteticamente pode não influenciar dependendo da região, mas biologicamente pode interferir, está muito próximo, então, acúmulo de bactéria, acúmulo de resíduos, né? 2,4 para cada lado, 4,8, eu teria que ter uma distância só de uns 3, a média dos 3 milímetros vai, um pouquinho a mais, depende do dente. Depende do dente que você vai fazer, que você vai trabalhar. Ele é 4,8, ele tem 5, né? Ele abre para 4,8. Não é tão grande essa diferença, né? Mas abre. Se for no lateral, vai fazer diferença, por exemplo. O outro é 4,1. Para 4,8 vai ter ali 0,7. Né? Não é tão... Né? O problema é que muitas vezes a gente utiliza os conimossos 3,5. Né? Ele abre para 4,8. Na maioria hoje dos conimossos que a gente utiliza é 3,5. Hoje eu uso conimossos para tudo. A diferença para mim é muito pouca. Não está errado fazer hexágono externo com protocolo. No princípio vai ser bom, mas para mim a diferença de um conimosse e hexágono externo de valores, para mim compensa. Eu acho que compensa fazer o conimosse. Eu gosto do conimosse e da previsibilidade dele e como funciona. Eu trabalho bem. Mas para as próteses múltiplas, ainda é muito comum utilizar os hexágonos externos. Diminui um pouco o custo, né? Um pouco. E as pessoas têm mais facilidade de trabalhar com hexágono externo para essas distâncias de transmucoso, de posicionar a nível ósseo, né? Então ainda existe. A maioria dos implantes hoje ainda são os hexágonos externos a ser utilizado no mundo todo, né? Então você tem um mini pilar lá angulado também, que eu posso ter ele reto e eu posso angular. Ele geralmente vem com angulação de 17 graus ou 30. Então, quando eu vou instalar um implante angulado, num protocolo, por exemplo, eu tenho que saber que se eu vou utilizar depois, se eu vou deixar o implante
não paralelo, vou angular ele de propósito para fugir do nervo de uma estrutura nobre ou de uma variação anatômica, um seio, o que seja, eu tenho que saber quanto que eu consigo angular ele para depois eu corrigir no mini pilar, por exemplo. E o mínimo que eu consigo, ou 30 graus ou 17. Quanto mais eu angular o implante, maior vai ser essa cinta aqui. Tá vendo? Ó? Eu tenho uma cinta aqui. Se ele tem 1 milímetro, se a cinta aqui transmucosa seria 1 milímetro, se eu angular, já vai ser 2 na vestibular. Angular. Então, sempre eu vou aumentar. Se eu não tiver mucosa, eu tenho que ter pelo menos uns 3 milímetros de mucosa para eu conseguir angular um e não aparecer a cinta. Então, essa é uma das desvantagens de utilizar um angular. Né? A cinta, se for região estética, vai influenciar. Tá? O angular, então, o ideal é isso aí. Aqui você angula com tranquilidade, vai estar coberto, né? Então, olha lá, o mini pilar. Eu instalei um protocolo, né? Aqui 2 protocolos. Aqui pode ser o reto. E aqui, ó, apoiando os implantes para evitar o alveolar, tá vendo? Forando. E aí você angula o componente, o mini pilar, para que ó, o parafuso ele saia reto. Então, você facilita do lado, corrige essa posição. Ele corre aqui, seio. Então, uma elevação de seio, às vezes tem que esperar um tempo de cicatrização para fazer. Né? Aqui componente angulado. Aqui também, ó, angular eu também consigo fazer na vestibular, por exemplo. Aqui. Eu tinha uma perda óssea de volume na região anterior. Eu posso, que é o caso do protocolo. Então, eu consigo fazer dosizar um micro, né? Então, hoje existe empresa que faz o micropilar 2, copiando o mini pilar, só que em diâmetro reduzido. Aqui, ó, ele tem um diâmetro de 3,5. Então, o que era 4,8, eu consigo hoje utilizar um micropilar para 3,5. Então, eu coloquei um implante próximo do outro. O implante ficou próximo a um dente e se eu colocar o lugar, ele vai abrir muito para 4,8, eu consigo utilizar um micropilar. Tá? O micropilar, inicialmente, ele era só para prótese parafusada múltipla, tá? Um componente rotacional. Hoje, alguns implantes novos, a Neodent, por exemplo, lançou o Gramossi, que ele tem um micropilar para unitário. Então, aqui, ó, um micropilar. Ele pode hoje já ter um componente antirrotacional para você utilizar em uma prótese unitária. Então, antigamente você não conseguia fazer, por exemplo, um pilar que você colocasse no lateral, por exemplo, da Neodent, e fazer uma prótese parafusada. Hoje, com o Gramossi, por exemplo, você consegue fazer isso e fazer uma prótese parafusada. Existem outros componentes que eu vou mostrar para vocês que dá para fazer também. Tá? Tanto parafusado. Antigamente vocês utilizavam um munhão para cimentar num lateral, por exemplo. O espaço era sempre reduzido. Então hoje você tem um micropilar Staticone que serve para tudo, ó. Prótese parafusada, unitária ou múltipla, e ele tem o componente rotacional. Então hoje você consegue no componente que auxiliar, que eu vou mostrar para vocês, ele ter ou não a função rotacional. Então muitas vezes esse componente ele tem o hexágono aqui, mas a prótese, se for múltipla, ela não vai ter hexágono, ela vai ser rotacional. E se ela for para unitária, ela vai ter o hexágono, a fêmea, digamos, para que ele não tenha rotação. Então você consegue resolver com micropilar áreas mais estreitas, né? Onde o meu pilar não abre para 4,8, ele abre para 3,5. Né? E aí a gente passa para o munhão universal, que é o próximo, um dos mais utilizados para as coroas unitárias cimentadas. Né? Então a gente viu tudo para parafusado, né? Os componentes de parafusado inicialmente. A gente passa agora para cimentado. O munhão ele é a mesma coisa, ele vai ter, ó, aqui um munhão de hexágono externo, munhão de cone Morse. Né? Olha lá.
Então ele encaixa, ele abre para 3,5 ou 4,5, aí você escolhe o diâmetro. Aqui você consegue escolher diâmetro, 3,5, 4,5, consegue escolher transmucoso e consegue escolher a altura de cimentação. Se eu tenho um espaço interoclusal mais reduzido, eu posso utilizar uma altura de cimentação de 4. Se eu tenho um espaço maior, eu posso utilizar um de 6 milímetros. Então você tem uma altura de cimentável de 4 ou 6. E esse aqui, ele tem um sextavado para cimentar aqui, ó. Então, ele passa o parafuso, assenta e você vai trabalhar com a prótese cimentada no implante, tá? Então você tem um munhão também personalizado, que é para região estética, né? Então é prótese unitária cimentada, é antirrotacional porque é unitário, né? E esse aqui o laboratório vai fazer o preparo para você. Então, você molda. Aqui eu não instalo ele. Todos os outros daqui para trás, como é que eu faço? Faço a reabertura, instalo né? Aí eu deixo cicatrizar. Uma semana, 15 dias, cicatrizou a mucosa, eu removo esse cicatrizador e vou instalar ou pilar esteticone, ou mini pilar, ou munhão. Eu instalo. Depois que eu instalei, o implante, eu não tenho implante, eu vou fazer a minha moldagem daquele componente. Então, o componente de transferência vai ser aquele componente específico. Se eu instalo, eu vou ter que pegar o componente de transferência do esteticone e o análogo. Eu vou mandar para o laboratório, ele vai ser esteticone. Se eu utilizei um munhão, eu instalo o munhão, aí eu posso fazer um provisório já na mesma hora ali, com o dente. Quando o munhão, diferente nesse personalizado, o que eu vou fazer? Eu vou instalar o cicatrizador e na hora que eu for fazer a moldagem, eu vou moldar o implante. Meu transferente vai ser do implante. Eu transfiro a posição do implante, está lá no osso, ele vai para o laboratório essa posição, e aí o laboratório vai ter esse componente aqui, eu vou enviar para ele. E ele vai fazer o preparo, como ele quer, ele já pode cimentar a coroa, mandar para a gente provar, e ele manda de volta para a gente. E aí eu instalo ele, porque ele personalizou, eu instalo em posição, e aí eu cimento a coroa. Personaliza o munhão, para poder cimentar áreas mais estéticas. Tá? O utilizado, na verdade, é o munhão universal. Eu instalo ele em boca e eu vou moldar ele. Tá? Eu vou ter um transferente que vai copiar isso aqui. Tem muito laboratório que faz esse trabalho. Tem muito laboratório. Depende da região. Tem indicações para tudo, tá? Eu trabalho hoje com... Às vezes eu moldo um implante, às vezes eu moldo um componente, depende do que eu quero trabalhar, se é unitário, se eu quero fazer parafusada, se eu quero fazer cimentada, se é um múltiplas. Então eu tenho... Por isso que os componentes, a implantodontia eu acho legal. Você tem muitas abordagens, você conhecendo, você consegue... isso aqui é muito complicado que vocês estão tendo hoje. Fica todo mundo perdido, porque isso aqui até numa especialização é muito difícil você aprender isso aqui. Você vai com o tempo aprendendo e conhecendo e adaptando, né? É mais para vocês terem ideia, né? E olha lá o componente angulado. Olha o implante, a importância do posicionamento do implante. Olha como o implante vestibularizado, como fica complicado a reabilitação de uma coroa aqui se ela estiver muito vestibularizada. Eu vou ter que usar um componente angulado. E olha essa mucosa aqui, ó, fina. Com certeza vai ficar exposto. Esse é um caso que apareceu no consultório e te refiz. Muitas vezes eu prefiro remover um implante desse do que tentar refazer, do que tentar fazer uma prótese aqui e ter um problema no futuro. Então, o componente angulado, se eu não quiser fazer, ele serve para corrigir essa posição. Não, existe duas formas de remover um implante. Eu posso remover ele com a trefina. Por exemplo, a trefina é uma broca oca, né, que tem um corte na ponta, que eu vou pegar o implante, eu quero remover ele. O implante é 4.1. Essa broca vai ser 4.3. Vai ser um pouquinho maior que o implante. Então, eu venho com ela aqui e eu vou realmente fresar no osso e remover toda aquela estrutura. Vai vir o implante com o osso junto. Mas hoje a gente tem os retrievers. Retrievers são parafusos. Se fosse uma chave, que ela inverte o contrário. Eu vou remover essa tampa de cicatrização,
né? E vai estar o implante lá. E aí eu começo a instalar essa chave e ela tem uma rosca ao contrário. Quando eu começo a colocar no torquímetro que vocês utilizaram para colocar o implante, eu faço como se fosse isso. Eu coloco essa chave dentro do implante e eu começo a dar o torque no sentido... Lembra que eu falava para vocês que eu posso fazer no sentido horário? E se eu virar ali, eu jogo anti-horário. Esse parafuso, ele tem as roscas, é um parafuso que ele tem a direção das roscas ao contrário. Quando eu coloco o meu torquímetro no sentido horário, ele começa a entrar no implante. Vai ter uma hora que ele vai forçar tanto o implante, no sentido anti-horário, que ele vai travar. E aí a força que eu der, ele vai soltar o implante do osso. Ele vai soltar aquela osso integração. Então eu consigo remover, o implante vai saindo e fica todo o osso fica lá em posição. Então eu consigo muitas vezes, eu só utilizo o retriever para remover o implante. Eu consigo. E o ideal depois é colocar um implante. Aí eu vou fazer um enxertia óssea, esperar e fazer um implante depois, ou eu vou, dependendo da quantidade de óssea que tiver, já colocar um novo implante corrigindo a posição. Depende da disponibilidade óssea que eu tiver, né? Aqui eu fiz, esse aqui eu acho que eu fiz na mesma hora. Tinha osso mais aqui, ó. E aí eu instalei ele nessa posição e aproveitei a apical. E aí eu fiz enxertia aqui nessa região. Tá? Então você tem, se você não vai fazer isso, você tem um componente angulado, que é justamente que eu mostrei, ó. O implante está vestibularizado, como está esse aqui, o componente ele angula, ele corrige e você cimenta a prótese. Porém, se a mucosa tiver fina, vai aparecer assim, tá? Não vai ficar tão legal. E a longo prazo, como é que vai ficar isso daqui a 10, 20 anos? Como é que vai ser esse componente, né? Mas eu consigo utilizar os componentes angulados também. Como eu tenho um mini pilar angulado que eu utilizo, eu posso utilizar um moião também angulado para corrigir essa posição. Tá? Olha lá o tanto de componente que tem. Com altura de 4, com altura de 6. Isso aqui é o que eu falei para vocês, ó. A aura cimentada. Se eu tenho pouco espaço interoclusal, eu uso um de 4. Posso usar um de 6. O diâmetro pode ser de 4,5, pode ser de 3,3. Então, consigo, de acordo com o espaço e diâmetro de mucosa, eu consigo escolher o componente. Tem muita opção, né? Então, eu vi lá, agora eu passo para a UCLA. A UCLA, ela surgiu no mercado como sendo o salvador da pátria. Quando lançaram a UCLA, o nome dessa UCLA ela foi desenvolvida na Universidade de Los Angeles, na Califórnia, que é a UCLA, né? A universidade. Então, eles desenvolveram esse componente para o hexágono externo, que ele serve para tudo. Então, quando eles desenvolveram, ó, a gente desenvolveu um componente que é barato, é o mais barato de todos e que serve para tudo. Ela serve para parafusada, para cimentada, para unitário, para múltiplo, ela pode ser rotacional ou antirrotacional. Ela serve para tudo. Então, surgiu como a UCLA é essa aqui, ó. Basicamente é essa aqui, a UCLA. É uma estrutura em plástico, né? Então é barato, plástico, né? Que vinha na posição do implante, do hexágono externo. Então o que é que você faz aqui? Você copia, né? Ainda se faz. Você molda o implante e manda para o laboratório. Então, você moldou a posição do implante. O que é que ele faz? Ele pega essa UCLA aqui e coloca lá no modelo. Aí ele corta a altura que ele quiser. Então não tem altura interoclusal, ele pode cortar aqui, pode cortar aqui, pode cortar aqui. Onde ele quiser cortar, ele corta, porque é uma UCLA, o parafuso está preso. E aqui ele constrói, em resina, ele constrói a estrutura metálica. Aí o que é que ele faz? Ele pega isso aqui e leva para o forno. Transforma tudo isso aqui numa estrutura única metálica. Volta para o consultório, você prova, escolhe a cor e ele faz. Então eu posso cimentar aqui uma estrutura, cimentar, eu posso parafusar, eu posso utilizar como múltiplo, porque serve para tudo. Só que qual foi o grande problema da UCLA? É uma estrutura em plástico, né? Então, quando ele joga isso aqui no forno, isso aqui contrai. Então, o que você tinha, uma usinagem feita pela máquina, computador, com um encaixe mais... Se a gente já tinha um componente lá que dá um gap, que dá a salserização, um componente metálico, imagina um componente de plástico que foi para o forno, que contraiu. Então, os gaps aqui começaram a ser muito maiores, né? Então, o gap nessa região, ele era maior, então começou a perceber que dava esse gap dava problemas, tanto biomecânicos quanto biológicos.
Então, eles evoluíram ainda as úclas com a base metálica, né? Então, aqui já é menos mal, né? Você tem uma base metálica, então quando vai para o forno, ainda vai a estrutura inteira, né? Então, mas você tem uma contração menor porque é o metal, dependendo da temperatura você vai contrair menos, porém ainda contrai, né? Mas é menos do que a base plástica. Então, eles evoluíram um pouco ainda a UCLA para uma base metálica, que aqui é feito o corte como quiser, e aí você trabalha. Não tem uma UCLA toda de metal. Você tem a toda em metal, só que ela não vai para o forno. Ela é feita diferente. Você faz uma prótese cimentada parafusada, que é a que eu mais gosto de utilizar. Você utilizar um componente que vai direto no implante, e aí é feito em CAD/CAM aqui, né? Então, ele é escaneado, ele pode escanear esse modelo, eu vou mostrar para vocês aqui, pode escanear isso aqui no modelo ou em boca, né? E aí a máquina vai fresar, e aí você cimenta fora da boca, então você não tem contração disso aqui, porque isso não vai para o forno, a peça é fresada, e cimenta aqui, você depois parafusa ela em boca. Então, eu particularmente gosto muito de utilizar isso aqui para as próteses unitárias, porque eu consigo utilizar componentes com diâmetro menor, não abre para 4.8, né? E eu consigo fazer estruturas de silicato, em zircônia, utilizando esses componentes aqui, que não vai para o forno, é a grande vantagem. Tá? Ela acaba sendo uma prótese cimentada parafusada, tendo as vantagens de cada um ali de posição. Que basicamente utiliza essas bases de titânio, né? Que pode ser o T-base para o fluxo digital. Então, a UCLA que eu falei, num cone MOS, por exemplo, no hexágono externo, você utiliza o T-base. Isso que eu acabei de falar para vocês é essa estrutura aqui que a gente utiliza. Então, eu moldo o implante, mando essa estrutura aqui para o laboratório, dependendo do fluxo digital, como é que ele vai ser? Ó, a mesma coisa, ó, o T-base, ele pode ser para parafusada cimentada, unitárias e antirrojante, aqui para unitária, tá? Como é que ele vai fazer no fluxo digital, né? Se eu tiver o scanner no consultório, eu vou simplesmente colocar o gig no implante e escanear a posição. Ele já vai escanear e mandar a posição do implante para o laboratório, né? Ele vai confeccionar já a peça de acordo com a posição do implante que já está em boca. Se eu moldar o implante e mandar a moldagem para o laboratório, ele põe o gig da mesma forma no modelo e escaneia o modelo. E aí ele consegue desenhar a peça e fresar e depois cimentar, né? Então a titânio é feito, desenhado o dente, ela é fresada e envia para cimentar na estrutura de T-base, que é uma evolução que eu gosto muito de utilizar dessa forma também, tá? Então você vê lá mostrando aqui, ó, a importância do componente. Olha lá. Então a paciente, olha a linha de sorriso, né? Olha tanto de coisa que a gente avalia, né? Linha de sorriso, quando sorri, olha o posicionamento. A gente consegue ver a cinta, ó. Mucosa periimplantar fina, a cinta aparecendo cinza, né? E aí, ó, quando você remove, você vê que é um munhão, uma prótese cimentada, ó. Olha o diâmetro desse munhão. Tá, o posicionamento tá ok, ó, saindo em regime de bode incisal. Porém, ó, a mucosa tá fina, dá para ver. E o componente tá com diâmetro largo, né? Então, olha lá, só de trocar o componente e fazer um conjuntivo foi feito. Troca do componente, um componente com diâmetro menor, né? E um enxertia de conjuntivo. Olha a diferença, olha a plataforma reduzida aqui, ó. Olha a vantagem, né? De uma plataforma reduzida, um componente de diâmetro reduzido, né? E olha a diferença do resultado inicial para o final. Esse aqui eu não lembro quanto tempo. Geralmente, quando a gente faz conjuntivo a gente espera uns 30 dias. Você vai colocar provisório, né? Para trocar ali, provisório, fazer conjuntivo. Aqui nesse caso trocou para colocar para instalar um munhão, um diâmetro mais reduzido. Pô, tá ruim pra caramba esse aqui. Um diâmetro mais reduzido. E um conjuntivo, né? Nesse caso, vai Nesse caso foi um munhão universal. Um munhão universal ali. Ali instala um munhão, molda o munhão e aí a peça vem pronta já
para cimentar, né? Uma prótese cimentada nesse caso. Então você vê, a linha de sorriso já melhorou, né? Então muitas vezes a gente... Hã? Deixa eu ver se... Tá mais escura a foto aqui, né? Aí. Então, olha lá. Então, tudo isso é o que a gente trabalha dos nossos componentes disponíveis no mercado, né? Para cimentada, para parafusada, unitário ou múltiplo, de acordo com a habilitação que a gente está fazendo sobre o implante, né? Que a gente escolheu o componente, já fez tudo isso, a gente vai passar agora para a parte de moldagem ou transferência, né? Os procedimentos realizados com o intuito de transferir a posição do implante ou do componente previamente instalado, bem como copiar a forma e o contorno dos tecidos adjacentes. Então, essa é a função da moldagem ou transferência. A gente fala transferência porque a gente está transferindo a posição do implante ou componente. Então, como ele fala aqui, ó, o procedimento vai transferir a posição. Se eu transferir o implante do implante, se o componente que vai direto transferir a posição do componente. Então, eu vou trabalhar. Ou eu vou trabalhar direto no implante, que é como eu falei ali, o TB ou a úcula, né, que eu moldo o implante, ou eu vou trabalhar no componente. Então, eu instalo o componente e eu não mexo mais ali. A vantagem de se instalar um componente, o que eu vou fazer? Eu preservo, quando eu instalo um componente, eu já preservo aquela estrutura para estar. Eu coloquei tal implante lá, eu coloquei o componente, deu torque, eu não vou mexer mais ali, eu vou mexer só do componente para cima. Eu vou transferir o componente, vou moldar o componente e vou utilizar tudo em cima do componente. Eu utilizo o implante, eu acabo nesse período ali entre as moldagens, todos os procedimentos, até instalar a coroa definitiva, eu vou estar mexendo na mucosa periimplantar. Eu tiro o cicatrizador, ponho o cicatrizador, tiro para fazer provas de instalação. Então tem essas diferenças aí, né? Então, também, essa nossa moldagem, então, eu estou transferindo a posição do componente e eu estou com a forma e o contorno dos tecidos, né? Da mucosa, o perfil de emergência, vocês vão ver na aula de provisório, que a gente faz um perfil de emergência do dente, deixa a mucosa toda pronta para receber a porcelana. Né? Qual o material que a gente utiliza? A gente pode utilizar a silicona de adição, que é o padrão ouro, né? Se a gente vai fazer uma prótese sobre dente, sempre vai ser uma adição, para a gente copiar melhor, ela tem melhor fluidez, ela tem estabilidade de contração muito menor, a gente consegue passar dias com ela e ela não tem contração, né? A gente tem a silicona de adição, já seria uma segunda linha ali, né? Para implante, a silicona de condensação vai resolver muito bem. Na posição de dente, um preparo de dente, eu preciso pegar muitos detalhes para que o protético ele consiga, no laboratório, ver todos aqueles detalhes do preparo para construir a cerâmica em cima do dente. Quando eu faço uma transferência de implante, a posição ali acaba sendo muito mais fácil, porque eu costumo dizer, é um brinquedo de Lego, é encaixe. Quando eu moldar o implante, que eu mandar o componente para o laboratório, ele vai encaixar perfeitamente no meu implante, porque é usinado os componentes, eles vão encaixar sempre perfeitamente. O que eu preciso copiar bem são os tecidos, as mucosas e a posição. Então, a silicone de condensação para o implante resolve muito bem. E elas têm uma diferença grande de custo, né? Tem gente que só utiliza adição, tem gente que utiliza condensação muito tranquilamente, não vai ter muita diferença de um para o outro. Vou fazer uma moldagem, a transferência do implante, e o meu laboratório só vem buscar daqui a 2 dias. Então, talvez eu tenha que trabalhar com adição, porque eu tenho mais estabilidade do material, né? Mas, basicamente, o material de moldagem que se utiliza é um desses dois aqui, tá? Também pode ser utilizado um poliético, uma impregno, uma mercaptana, mas isso aí já é quase em desuso. Mas também, se precisar, tem esses materiais que podem também ser utilizados para fazer a transferência do implante. Né? Então, basicamente, a gente precisa de alguns componentes auxiliares para fazer essa transferência, né? Eu tive meu implante, o pilar protético, e eu tenho que ter alguns componentes que vai fazer a transferência e vai dar a informação para o laboratório. Né? Então, eu vou ter os transfers, né? O transfer, ele é o componente que vai copiar a posição do implante ou do pilar. Então,
Vamos supor que o pilar está na boca. Esse transferente, ele vai encaixar perfeitamente no pilar. Quando ele encaixar, eu vou fazer a moldagem. Quando eu remover o molde, esse componente que estava instalado ali, ele vai copiar a posição do implante. Né? Ele pode ser de moldeira fechada ou ele pode ser de moldeira aberta. Eu tenho que abrir para remover esse parafuso aqui de fixação. Eu vou mostrar lá na frente como é que funciona a moldeira aberta. Moldeira fechada, eu encaixo no componente, moldo, né? Quando eu tiro a moldagem, esse componente vai sair, ó, esse componente vai sair preso na minha moldagem, e aí eu encaixo um análogo. Isso aqui é um análogo do implante, 4.1. Isso aqui é um análogo de um cone MOS, isso aqui é um análogo de um mini pilar, que eu falei para vocês, isso é um análogo de um static cone, isso é um análogo de um munhão. Então, eu tenho todos os análogos disponíveis. O que é um análogo? É uma réplica. Né? O análogo é uma réplica do original. Então, isso aqui copia, por exemplo, um hexágono externo 4.3. Então, isso aqui, esse transferente que saiu no molde, eu vou encaixar esse análogo e vazar o gesso. Quando eu vazar, que eu tirar, essa posição do análogo vai estar igual à posição que estava na boca. E aí o laboratório consegue copiar. Se for um mini pilar, eu pego um transfer de mini pilar, faço a moldagem e utilizo um análogo de mini pilar. Se for um static cone, eu pego um transfer de static cone, faço a moldagem e utilizo um análogo de static cone. Mesma coisa, um munhão, um cone MOS e um hexágono externo. A diferença de ser uma moldeira aberta ou fechada vai ser de acordo com a precisão. E a gente prefere fazer aberta, porque você consegue copiar essa posição e instalar, ou pode fazer fechada. Na fechada eu encaixo no análogo e coloco em posição na boca, no molde, e aí vaza o gesso. Eu vou mostrar para vocês mais na frente. Então aqui, ó, tá lá um modelo já vazado, ó, com análogo em posição. Depois, tudo isso que eu falei, eu vou mostrar fotos também, é assim que o modelo fica. Isso aqui é um protocolo, tá vendo? O protocolo igual tá em boca. Isso aqui são os análogos, porque a gente fez a moldagem de transferência e copiou isso aqui no gesso. Uma gengiva artificial, ó. A gengiva artificial aqui, isso aqui é um static cone, um pilar static cone. Em posição, copiado aqui com a gengiva artificial, os dentes adjacentes. Então, tem a posição do implante, na verdade, aqui é a posição do pilar. Né? Então, aqui o meu laboratório consegue trabalhar a partir daqui todo o dente. E eu consigo levar isso para a boca depois. Né? O análogo, o que acontece? O análogo, quando eu coloco o transferente na boca, eu vou transferir um molar. O implante está lá no molar. Aí eu pego o transferente e coloco aqui no molar. É parafuso. Aí eu faço a moldagem. Quando eu fizer a moldagem, se for uma moldeira aberta, eu vou fazer o arrasto. Ele vai sair na minha moldagem. Aí o que é que eu faço? Ele saiu na moldagem. Quando ele sai na moldagem, ele copiou a posição que estava aqui na minha boca, né? Porque saiu igual. Ele só saiu e ficou a posição. Aí eu venho com o análogo, encaixo no meu molde e a parafuso. Quando eu parafusar, eu tenho a cópia da posição. Aí eu vou vazar com gesso. Quando eu tirar do gesso, o análogo sai no gesso na posição igual estava aqui. Entendeu? Conseguiu entender? Ele sai na posição. Então, esse aqui, ó, é um modelo de um protocolo. Né? Eu copiei todas as posições. Coloquei os análogos. Quando eu vazo, ele sai. Né? Essa gengiva artificial a gente coloca aqui, o laboratório coloca, porque assim, ó, ele vai fazer o desenho aqui da estrutura. Se for gesso, ele não consegue fazer o desenho porque o gesso é duro. Com essa gengiva artificial, ele consegue tirar essa gengiva artificial, fazer o desenho, colocar a gengiva artificial de volta e conseguir mimetizar a gengiva do paciente mesmo, para ele conseguir fazer o desenho e ela ir adaptando. Se for gesso, ele não consegue. O gesso puro ele não consegue, que é muito duro, né? Ele não consegue fazer o perfil aqui. Né? Então, lá, como é que faz uma transferência de moldeira aberta? Olha lá. Então, tá lá, ó. Partido desde o início. Aqui foi feito 2 implantes nesse paciente, né? Olha a altura interoclusal, ó. E aqui o implante. Aqui já é o parafuso o cover screw, parafuso de proteção. Só que essa mucosa ela é menorzinha, tá vendo? Ela é mais fininha. Então, mesmo o parafuso já dá 1 milímetro fora. Então, aqui nem precisou fazer reabertura porque ele não fechou inteiro, tá vendo? O outro tá
fechado, tá vendo? Aqui tem um outro. Então aqui eu preciso anestesiar, fazer uma leve incisão e trocar por um cicatrizador ou componente, né? Então tem 2 implantes aí. Então olha lá os 2 implantes. Já tem são 2 hexágonos externos, já tem até uma salserização aqui, ó. Só de ter o componente exposto, já tem bactéria aqui, já faz uma salserização, ó. Olha lá o que a gente falou, a distância entre os 2 implantes. Olha a salserização de um lado, olha a salserização do outro. Olha a crista aqui se mantendo. Então tá mostrando que está em posição, a posição tá ok. Olha a distância para o dente, onde ele salserizou aqui, mesmo assim ele mantém a papila aqui, né? Como é um molar, eu não preciso fazer tão próximo, né? É um molar, então, ó, faço na região de molar, ele vai desenhar um molar aqui. Olha lá, foi feita a instalação de 2 cicatrizadores, ó. Então lá o cicatrizador já é mais alto, tá vendo? Esse aqui já estava quase em posição mais alto, e esse aqui, o outro, está exposto. Olha depois de cicatrizado. Olha o cicatrizador exposto lá, transmucoso, né? Então essa é a mucosa cicatrizada aqui, 15, 20 dias, é assim que fica. O implante agora está exposto em boca, né? Aí eu vou decidir qual componente que eu vou utilizar, né? Eu posso fazer aqui, aqui eu posso fazer 2 dentes separados, eu posso fazer 2 dentes unidos, né? Vou escolher o que é que eu vou trabalhar. Aqui. Nesse caso, se decidiu que a prótese ia ser unida, para estabilizar melhor essa mordida. Então, fazer 2 elementos dentais unidos. Então, a gente utiliza um mini pilar, né? Tanto o mini pilar ele serve que a altura interoclusal, se tiver menor, olha como ele tem mais espaço, né? E aqui eu vou conseguir unir essa prótese. Eu tenho que unir. Se eu instalei mini pilar, ó, aquele que eu mostrei para vocês, olha, é anti-rotacional. Ele é rotacional, tá vendo? Ele é liso. Apesar de ele ter essas ranhuras aqui, é aqui que ele encaixa o rotacional, né? Ele é rotacional. Então, instala os 2, escolhe a que foi o de 1, ó, e ficou um pouco cinta exposta, tá vendo? Porque ele já estava naquele limite, e esse aqui já tinha um pouquinho de altura, ele já fica submucoso, 1 milímetrozinho submucoso, né? Eles. Então, a minha transferência, agora, eu esqueço o implante. A partir daqui para baixo não me importa mais. Esse mini pilar aqui, se aqui for um cone Mosse, daqui para cima é igual. Se aqui for um hexágono externo, daqui para cima vai ser igual. Se for um hexágono interno, daqui para cima vai ser igual. O transferente, por exemplo, vai ser igual para tudo. Porque o que eu vou moldar, transferir, é a posição desse mini pilar agora, que é a posição do implante junto. Mas o implante já não vai me importar mais em nada aqui, na hora de transferir e confeccionar a prótese. O que vai me importar aqui é o mini pilar. Então, a transferência eu vou fazer do mini pilar. Olha lá, uma vista oclusal do mini pilar, né? Aqui é uma tampa de proteção. Então, ó, instalei o mini pilar e mandei o paciente para casa. Então, eu ponho essa tampa de proteção para não entrar resíduo, não ficar o parafuso incomodando a língua do paciente. Então, fica aqui com uma tampinha de proteção. Mostrei o cicatrizador. Deixa eu voltar aqui para você. Aqui, ó. Aqui ele estava com uma tampa de proteção, ó. Mas mesmo assim já ficou um pouco exposto, tá vendo? Porque a mucosa é fina. Olha lá os implantes, reabertura e cicatrizador. Agora eu vou escolher se eu vou trabalhar direto na cabeça do implante, se eu vou trabalhar com unitário, separados, né? Se eu vou fazer separado, vou fazer unido, né? E aí optei por fazer unido, aí eu escolhi o mini pilar, né? Então, instalei o pilar e vou fazer unido agora. Tampa de proteção, cilindro de proteção, esse mini pilar ele não sai mais daí. Então, vou fazer todo o trabalho, trabalhei, moldei, mando no laboratório, o mini pilar fica livre, não sai mais dali. Então, olha lá. Então, eu vou colocar os 2 transferentes de mini pilar, tá vendo? Esse é um transferente de moldeira aberta. Eu encaixo no mini pilar, ele encaixa perfeitamente, tá vendo? Como é que eu faço para moldar aqui? Eu vou unir esses 2 com a Duralay, para quando eu fizer a moldagem que eu transferir, eles vão sair. Isso aqui é uma forma de eu ter mais precisão na minha moldagem, na minha transferência dos implantes, porque às vezes na hora da transferência pode modificar um pouco, esse parafuso soltar um pouquinho, desafrouxar, eu perco a posição. Aqui eu estou copiando a posição perfeita dos 2 unidos e eu vou copiar. Então o que é que eu faço? Instalei os 2 transferentes e aqui eu passo um parafuso. O parafuso ele vai prender aqui, ó.
O parafuso ele vai rosquear aqui, ó. Tá vendo? Ele rosqueou e prendeu, está em posição. Eu apertei, ele está copiando agora a posição, está em posição para eu moldar. Faço a união, o poste aqui, eu faço a união com a Duralay, para manter. E eu vou moldar. Por que é uma moldeira aberta? Porque eu tenho que abrir a moldeira, eu tenho que perfurar essa moldeira. Vocês vão fazer isso na próxima aula. Vocês vão ter que levar. Vocês têm moldeira plástica, né? Eu tenho, né? Talvez a gente consiga trazer umas para vocês. Né? A gente vê uma moldeira de plástico. Mas tem que ser Não, plástico. ela tem que ser de plástico. Tem que ser de plástico para perfurar. Vocês vão precisar. Então eu vou pegar uma moldeira, ó, e eu vou precisar perfurar ela. Como é que eu perfuro ela? Eu vou. Aqui, os dois lá estão em posição, né? Então eu vou lá colocar a moldeira e eu vou ver onde é que aquele parafuso está batendo na minha moldeira. Então eu vi que o parafuso está pegando aqui, ó. Nessa região. Eu pego uma Max Cut aqui numa peça reta e eu vou cortar tudo isso aqui, ó. Porque quando eu moldar, eu quero que aqueles dois parafusinhos pontinhos ela saia aqui nessa região perfurada. Você usa não é aquela moldeira que vai quebrando, assim? Você pode usar aquela, eu gosto de usar mais essa. Eu acho mais fácil. Porque aquela quebra, às vezes quebra demais, essa aqui eu consigo abrir o que eu quero. Hã? Sim, quebra. Ela quebra, às vezes fica em posição. Aquela de quebrar, muitas vezes, dependendo do formato da arcada, ela não encaixa bem. Às vezes, se a arcada abrir muito, o paciente tiver uma arcada maior, muitas vezes ela não encaixa tão bem. Mas ela é bem prática, você sai só quebrando onde você quer moldar. Mas eu gosto de utilizar essa aqui porque você consegue abrir bem onde está. Eu gosto desse tipo aqui. Então eu marquei ali em boca. Como é que eu marco geralmente? Eu posso pegar um catalisador de hidróxido de cálcio e colocar nas duas pontinhas ali. Eu vou lá com a moldeira e ponho em cima. Quando eu colocar em cima que eu tirar, vai marcar os dois pontinhos onde é os dois postezinhos ali. Aí eu vou lá e abro com a Max Cut. Eu abri, eu vou lá e provo e tem que aquela região passar. Né? Então aqueles dois postezinhos eles têm que estar mais ou menos nessa região aqui para sair, porque eu vou ter que desaparafusar para arrastar. Né? Então olha lá, eu perfurei e aí eu vou moldar. Quando eu faço a moldagem daquele parafuso lá que eu fiz os dois lá, eu faço a moldagem, que eu coloco a moldeira com a silicona, aqueles dois parafusinhos eles vão sair nessa perfuração aqui, ó. Saindo aqui, ó. O material tomou preso, eu tenho que desaparafusar aqui em boca. Quando vai soltar lá embaixo, porque ele estava preso nos dois mini pilares. Aí ele solta, quando ele soltar eu posso tirar. Se eu tirar isso aqui sem desaparafusar, isso aqui vai ficar preso, vai ficar em boca. Eu desaparafuso. Por isso que eu faço moldeira aberta ou de arrasto. Eu copio a posição e eu faço o arrasto. Né? Então, olha lá. Então, eu removo o parafusinho. Ó, vou lá com a chave e vou remover o parafuso. A chave ponto 2 lá que vocês usam para instalar. Depois que eu remover, vai sair o molde. Quando sair o molde, eu vou pegar e eu faço uma gengiva artificial. Ó, coloco. Esse aqui é o molde, tá vendo? Aí eu faço uma gengiva artificial, que é para poder, depois aqui eu coloco, primeiro eu coloco o análogo, eu encaixo o análogo e a parafuso por baixo. Coloco os análogos, a parafuso, faço uma gengiva artificial e vou aqui com gesso. Quando eu vazar com gesso que ele toma uma presa e eu soltar de novo, o gesso, esse análogo vai copiar justamente a posição que estava em boca. Então ele fica lá em posição. Olha lá. Isso aqui é o molde, tá vendo? Que eu copiei. Aqui os dois análogos em posição e aqui já foi feito uma gengiva artificial. Foi feito até em silicona mesmo, você consegue fazer. E eu tenho a moldagem. Eu mando para o laboratório, ele confecciona, ó, a estrutura metálica, tá vendo? Ó? Confeccionou um molar unido, porque ele é mini pilar, tá vendo? Olha lá, unido. Né? E ele confecciona uma estrutura metálica. Aí ele manda isso pra gente. Então chega lá no consultório aqui, ó, o modelo com a gengiva artificial. Ele consegue desenhar a estrutura metálica e aí eu vou provar, ver se encaixou mesmo. Né? Olha o cruzal aqui, ó, os dois parafusos, tudo bonitinho. Eu levo para a boca. Eu vou copiar, ver se aquela moldagem que eu fiz, aquela transferência, estava correta mesmo. A altura se encaixa, ó, se encaixou certinho. A adaptação no mini pilar, eu consigo ver aqui bem. Né? A adaptação eu consigo ver
com a sonda e também na hora que eu estou apertando o parafuso. Não tem resistência, ela tem que entrar passiva para não forçar. A moldagem, então, é que colocou gesso, levando para o laboratório, né? Não, ali o que é que eu posso fazer? Eu moldo, posso moldar e mandar para o laboratório. E lá ele vai colocar o análogo, eu mando o análogo. Ou eu posso, geralmente o que é que eu faço? Eu moldo e já coloco o análogo em posição e mando para o laboratório. Aí lá ele vai pegar, fazer uma gengiva artificial e colocar o gesso. Aí ele tira. Ou eu posso fazer no consultório. Posso colocar o análogo, fazer a gengiva artificial, vazar, tirar e mandar para o laboratório. Você põe na moldagem o análogo, né? No transferente que saiu na moldagem. Quando eu vazar, eu vou desaparafusar, o transferente vai sair fora. E o análogo vai ficar no gesso, que é a posição, que é aquele que eu mostrei. O análogo fica no gesso aqui, ó. Vocês vão entender no hands-on mais ou menos como funciona. E aí o que é que eu faço? Eu vou provar, né? Quando eu provo essa estrutura, aqui que eu copiei, eu provei, eu tenho que ter espaço, tá vendo? Olha mais uma importância do espaço interoclusal. Se aqui bater, já tá errado. Ou a cópia deu errada, alguma coisa está errada. O laboratório colocou demais. Geralmente a gente errou na transferência. Tem que transferir de novo para ele corrigir essa posição, né? Então tem que ter um espaço mínimo de pelo menos 3 milímetros aqui, que é o espaço para ele fazer a porcelana oclusal. E aí ele vai, ó, fazer a porcelana, fechar tudo aqui, né? Porcelana. Aqui eu posso fazer, eu escolho a cor, né? Do dente. E mando para o laboratório, pendura lei, mandar para o laboratório e ele faz a aplicação da cerâmica, né, dos 2 molares lá. Olha aqui. Mini pilar, prótese múltipla, né, unido, rotacional, parafusada. Então ela vai parafusar. Então, não tem problema dela ficar girando. ela não gira porque ela é rotacional, não gira porque estão os dois, estão unidos, né? Não tem como girar. Eu protejo os meus implantes, né? Na hora que o paciente morder, ele está mordendo em 2. Eu particularmente gosto muito de fazer isso aqui. Esteticamente fica bom, porque ele consegue desenhar essa papila aqui. Se eu for fazer unitário, muitas vezes ele não consegue fazer esse contorno aqui todo, ó. Provavelmente eu vou ter um black space maior aqui quando eu faço unitários. Então, acúmulo de resíduo. Aqui ele consegue fechar bonitinho, tá vendo? Consegue fechar até melhor do que quando a gente faz unitário. O unitário tem a vantagem de você conseguir passar o fio aqui, porém, é difícil a gente conseguir essa adaptação aqui, porque vai ter o perfil da coroa, né? Olha como essa coroa é mais reta aqui, tá vendo? Ele consegue... Aqui pode entrar, como também vai entrar se for... Aqui você pode usar um water pick para limpar. Nessa região aqui é bem difícil acumular muita coisa. 2 elementos assim. É bem raro acumular. Tá bem fechadinho. É mais fácil acumular no unitário às vezes. Ficar acumulando resíduo, o paciente te incomodar. Porque tem aquele espaço. Você não consegue resolver tão bem, dependendo da posição, né? Porque vai ficar. Porque você acaba perdendo um pouco de estrutura aqui, né? Depende do caso. Às vezes você consegue fechar legal com as unitárias, né? Então, cada caso você vai ter que planejar de acordo com... Aqui. Não, aqui. Não, imagem. Aqui. Isso, é. Aqui. Isso. Lembra que eu falei ali que eu protegia o paciente? Sim. Tava aqui. Tava aqui. Bem aqui fora. Aí é... Como se fosse assim um... aí é... Agora, como ele fez isso, ou ele inclinou o implante muito para palatino, fez inclinado. Porque é difícil você numa região... É difícil... Era o inferior? O superior é mais fácil você ter que fazer isso, porque às vezes você perdeu tanto a vestibular. Mas tinha volume na vestibular? Diva, né? Tem que ver o volume. Às vezes tem esse volume ali que você perde a vestibular, você tem que botar o implante mais palatino, né? Aí às vezes não tem como fazer ele muito... Às vezes protocolo acontece muito. Você o implante ficar bem palatinizado e os dentes corrigindo a posição, né? Então ela lá em boca, ó, a mesma posição, tá vendo? Olha que o contorno de uma prova, olha como o contorno fica melhor, tá vendo? Unido. Eu gosto disso. Aqui, ó, não tem como ele fechar aqui tanto. Difícil a adaptação. Então aqui você consegue deixar melhor esse posicionamento, né? E aí as coroas.
instaladas, ó, faz o ajuste oclusal, né, vê se tá tudo ok. E aqui, o que a gente faz? Põe um veda-rosca aqui, um teflon, e fecha com a resina. Faz uma restauraçãozinha de resina aqui. E aí, ó, a gente vai para casa. Se eu precisar a qualquer momento remover essas coroas, fazer uma higiene, ou precisar ajustar, eu removo essa resina aqui, desaparafuso e removo a estrutura, né? Então é a vantagem de uma prótese parafusada. Eu consigo reverter a hora que eu quiser. E você vê até, ó, dá até um crescimentozinho, um attachmentzinho, ele vai, a mucosa vai se adaptando. Ele tinha um milhozinho de cilindro aparecendo, ele já começa a mucosa a fechar também. Tem uma adaptação da mucosa com o tempo. Mesmo sendo um hexágono externo, ela faz uma adaptação com o tempo. Ela fecha aí, Ela se adapta, né? É um suco, cara. Igual vai estar aqui no dente, aqui ele vai estar aqui no dente, ó, no implante, né? Fazendo suco. E na moldeira fechada? Como é que é a fechada? A fechada é mais simples, né? Eu vou instalar o transferente, ó. Pego o transferente e eu coloco. Isso aqui é do implante, ó. O implante está aqui dentro. Eu coloco o transferente e vou moldar normal. Olha lá, o transferente em posição. Coloca, passa o parafuso. Agora eu não preciso abrir a moldeira, só preciso moldar. Eu moldo, quando eu moldar, que eu tirar o molde, na primeira, os transferentes vinham na moldeira, porque eu folgava o parafuso e ele vinha preso, porque eles estavam unidos um no outro. Quando eu fazia o arrasto, aquela dura ficava presa na silicone e vinha tudo junto. Aí eu só encaixava. Aqui não. Como eu prendi no implante, quando eu moldar aqui e tirar, o transferente fica na boca. E a moldagem ela vai sair assim, ó. A cavidade que moldou lá o transferente. Olha aquele ranhura, tá vendo? Que é a mesma ranhura do componente, ó. Olha a ranhura do componente aqui, tá vendo? Ele é redondinho e tem isso aqui uma marcação, para eu saber como é que eu vou colocar de volta lá. Então, o que eu faço? Eu moldei, vou lá e ponho a silicone. Coloquei a silicone, ele moldou. Né? Moldei com a silicone. Quando eu tiro a moldagem, isso aqui continua na boca, fica na boca, porque ele está parafusado aqui, tá vendo? Isso aqui é um parafuso. Ele fica na boca. Aí eu tirei. Quando eu tiro, ele fica aqui. Olha a ranhura que eu mostrei. Aí, o que eu faço agora? Eu tiro aquilo da boca, né? Eu tiro aquilo da boca e vou colocar um análogo. Aí eu vou parafusar aquilo no análogo. Aí eu venho com a estrutura transfer análogo junto e vou encaixar aqui, ó. Encaixei na moldagem, naquela ranhurinha. Igualzinho encaixou. Ele dá até um clique, faz um clique quando você encaixa. Aí ele encaixou a posição. Tá lá o transferente que tava na boca, ele tá agora aqui dentro da moldagem, tá vendo? E aqui o análogo tá para fora. Aí eu vou fazer a mesma coisa, que é vazar o gesso. Deixa eu ver o que o pessoal tá perguntando aí. Alguém tinha falado alguma coisa? Acho que não, né? Então aí tá em posição. Aí eu vou fazer a mesma coisa, fazer uma gengiva artificial aqui e vazar com gesso. Aí o laboratório manda. Olha lá, aqui eu copiou, naquele caso lá, primeiro eu tinha copiado a posição do mini pilar, instalou o mini pilar e aí fez a moldagem do mini pilar. Aqui foi feita a moldagem do implante, lá dentro do osso. Moldou. E aí você utiliza um análogo do implante. Quando você vaza lá, ó, o implante, ó, a mucosa lá, ó, e o implante está lá dentro, para fazer a estrutura. Ó. Aqui foi colocado um munhãozinho personalizado, ó. Feito a estrutura metálica e a porcelana depois com a cimentada parafusada. Ó o munhãozinho lá, o T-base. Munhão, esse aqui é um munhão de transferência. Ele passa, ó lá, ele não vai no forno que a gente estava conversando. Ele vai no laboratório, ó, moldei o implante. Aí ele coloca no modelo, o T-basezinho, o modelo de transferência, faz a estrutura metálica aqui e leva só a estrutura para o forno. Depois ele volta, ó, e prova tudo no laboratório. Provou, fez a perfuração, né, a estrutura, e faz uma metalocerâmica aqui. E aí ele vem, ó, encaixando perfeito. Aí ele manda as duas estruturas pra gente. E aí eu vou cimentar isso aqui, vou provar no outro e aí eu vou cimentar. Eu cimento aqui e essa aqui continua a perfuração aqui. Então, a cimentada parafusada.
Para parafusar essa prótese. Então, a vantagem disso aqui é que eu moldo o implante, diferentemente da UCLA, isso aqui não vai para o forno. Olha lá, ele mantém toda a estrutura lisa, sem ir para o forno, né? Então, eu só cimento, prótese cimentada, e ela fora da boca, então eu consigo remover resíduo aqui do cimento, né? Não fica resíduo na mucosa, e aí eu parafuso o dente em posição. E depois faz aquela restauraçãozinha de novo. E aí faz aquela mesma restauraçãozinha de novo. Tá? Ela é uma que a gente chama cimentada parafusada, né? Mas na verdade ela é uma prótese parafusada no final, né? Porque o cimentado ela não deixa de ser. Acabou. Vai cimentar em cima daquela estrutura. Fora da boca. Uhum. Isso é uma. Ali é um T-base, não. Ali é um munhãozinho assim, para cimentada parafusada, né? Hoje a gente utiliza uma base metálica que fala. O T-base, que tem o que eles falam. Então, agora como é que faz uma transferência de protocolo? Vou mostrar para vocês. Né? Um básico que a gente geralmente costuma. A gente viu de múltiplos ali, né? Com mini pilar. Unitário ali, utilizando. A gente viu a moldagem de um componente e a moldagem de um implante, utilizando as duas formas. Agora a gente vai ver uma carga imediata, como é que se faz. Né? Basicamente, como é que faz uma carga? Molda lá, faz os modelos de estudo, né? Iniciais, moldagem funcional, toda aquela moldagem inicial, né? Como se deve fazer, como é o ideal. Cópia para modelo individual. Como a gente estivesse fazendo uma prótese total mesmo, né? Olha lá. Moldagem funcional agora. Né? Adesivo. Silicona pesada, leve agora. Moldagem funcional. Seus modelos para construir as próteses iniciais, né? Rodete de cera, então eu vou fazer normal, como se fosse uma PPR provisória ali e uma PT. Né? Então estou planejando um protocolo imediato, com carga imediata, com uma PT superior. Então eu faço todos os passos de fazer uma PT, montagem funcional, vou fazer montagem de dente, fazer as provas na montagem de dente, as mesmas provas, utilizando no paciente. O que é que o laboratório vai fazer? A partir daí eu vou passar para a cirurgia. Né? Então ele fez a prova, então eu provo lá a PT, vai ser a PT definitiva lá, né? Ou provisória, se eu for colocar depois. E eu vou provar uma PPR aqui. O posicionamento do dente, ver se tá tudo ok. O que é que o meu laboratório vai fazer agora? Quando eu provei e fiz a oclusão aqui dessa superior com essa inferior, ele já tem a oclusão do paciente. Então ele consegue agora remover esses dentes do modelo e montar uma PT agora aqui. Porque eu vou remover todos esses dentes para fazer um protocolo. Então ele já faz a PT, porque ele tem esses dentes aqui como referência para a oclusão. Então ele faz uma PT. Né? E essa PT ele vai duplicar para fazer um guia multifuncional, que a gente fala. Então lá, ele fez as duas PTs montadinhas, prontas para a cirurgia. Né? E aí ele duplica essa PT, ele duplica ela em acrílico para eu levar como guia, que vocês viram os guias cirúrgicos, né? Para a cirurgia. Né? E lá, olha o guia multifuncional, o guia superior, o guia inferior, né? Ele abre para fazer as moldagens, na hora de fazer a moldagem, e de unir isso aqui também, na hora de unir para transferir a posição. Né? Olha lá, remover dentes, né? No caso do protocolo, vai fazer regularização, para instalar os implantes. Depois que instala, eu vou fazer a transferência dele, né? Então, ó, elas unidas em Duralay, eu consigo fazer a transferência dos implantes utilizando aqui a silicone e fazer a transferência. Regularização do rebordo, né? Instalado o protocolo. Essa é a posição dos dentes, tá vendo? E todos os palatinhos são. E aí, aqui com os paralisadores que vocês viram lá, que a gente coloca o paralisador, faz a perfuração assim, põe o paralisador para ver se está certinho, se tem que botar vestibular para um lado, para o outro, e pode corrigir a posição. Aí foram instalados os 5 implantes, um protocolo, ó, 5 hexágonos externos, e olha os 5 mini pilares aqui. Ó. Aqui já instala o mini, porque aí é uma carga imediata, já vai moldar. Então a gente já faz a instalação de pilares para fazer a moldagem, transferência. Sutura lá, né? E aí você coloca os transferentes. Os mesmos transferentes que a gente viu lá na outra, instalado aqui, ó.
E aqui vai colocar os parafusos depois, tá vendo? Eles estão todos em posição, suturou, ó, e eles em posição. Agora a gente vai fazer a transferência do mini pilar. Estão todos eles em posições e vai utilizar o guia multifuncional para transferir. Então, olha lá, unindo, que utilizou bloquinhos para unir, ó, o guia multifuncional. Tanto serviu para cirurgia, agora vai servir para moldagem. Então, ela é em posição e você preenche tudo com silicona leve, tá vendo? Todos esses espaços. Ele já começa a silicona a entrar aqui, ó, nesses espaços. A transferência dos mini pilares já está sendo feita aqui, porque já está tudo unido aqui a posição. Agora a silicona vai copiar a mucosa, para você conseguir depois vazar e ter o modelo. Olha lá a transferência, silicona, transferiu aqui. Quando você remove, sai toda aquela posição dos 5 mini pilares, ela sai no modelo multifuncional. Aqui ele já leva o articulador, vaza e leva o articulador estrutura para montar os dentes. Como ele já tem o modelo pronto, né? A moldagem funcional que foi feita, toda aquela montagem de dente, ele só precisa montar os dentes. Aqui, ó. Ele já monta direto, porque ele já tem a oclusão, você já fez previamente. Você tem algumas etapas iniciais, maiores de prova, no fim, depois a carga mesmo em 40 horas, em 24 horas, que você consegue fazer, que você já fez, tudo pronto. Você precisa instalar os implantes, ter o top para moldar e já fazer a textura. Pronto. Uma dúvida? Não dá pra gente falar muita coisa, porque a gente acaba. Já é muita coisa, né? Já é muito assunto, mas a gente fica na aula, ficar assim, só atender paciente, aí você vai instalar um mini pilar, vai moldar um mini pilar, vai fazer. Aí você vai fazer um unitário, vai moldar um unitário, vai ver como funciona, aí você vai pegando o jeito de como que faz, né? Se chegar aqui todos os alunos já dentistas formados e sentar aqui na especialização, eu vou dar uma aula com mais coisa, mas vai todo mundo sair com a dúvida. Então, o componente, até o implante mesmo, você saber, você pega ali, vocês fizeram o hands-on, você vê um monte de chá, você fica, meu Deus, para onde é que eu vou com isso aqui tudo? Qual que é a broca? Qual que é? Então, um monte de coisa. Você vai começar a trabalhar nisso aí, né? E vai pegar a experiência. O dia a dia é que você vai adaptando. Eu começava a fazer só pilar esteticone, aí eu vou adaptando com T-Base agora, que eu gosto de fazer em silicato. Daqui a pouco vai mudar, já vai estar fazendo uma coisa nova, já vou mudar. Cara, eu estou gostando dessa outra técnica, já vou começar a mudar. Então ela é muito dinâmica, né? Os pilares, né? Tanto os implantes que vão evoluindo, as empresas vão evoluindo, como os pilares. Os pilares muito. Eu vou ver se eu consigo postar essa semana ainda, tá? A aula para vocês. Vou ver se dá para postar o PDF ali. Geralmente vai sem foto, mas eu mando os slides ali que você consegue estudar. Tá? Se eu não publicar, demorar, vocês estão entrando lá no YouTube, né? Você tem aula lá que ficou das outras, dá para assistir também, é basicamente. Às vezes eu falo uma coisa diferente da outra, mas é basicamente isso. O pessoal às vezes, preciso estudar, dá para estudar para outro, depois você pega de vocês. O YouTube é até mais legal, porque coloca você acelera e vai, começa, volta, né? É uma vantagem, né? Então dá para. Aqui é bom que você começa a interagir, tira dúvidas, né? Mas a primeira aula em si é muito complicada. Esse aqui tá com a cara assim, ó. É assim mesmo, tá? Todo mundo fica na aula de componentes, é isso mesmo. E de moldagem também. Você fala como é que faz a transferência e não, pra gente não. Aí depois eu falo, o outro já perdeu.
Você já perdeu. É.